assim. Então, sejam bem-vindos, boa noite, sou o professor Arílio, formação de logística, e vou falar as outras formações, qual é meu campo de atuação, me apresentar primeiro e depois eu gostaria que vocês se apresentassem. Mas vocês vão se apresentar de que forma? Como a gente é muitos alunos, né? Se todo mundo for falar aqui, a gente não vai conseguir adiantar e ir muito para frente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem o grupo lá do WhatsApp. Eu preciso que vocês escrevam qual que é a... Vou botar um slide aqui de algumas perguntas, o nome de vocês completo, a atuação, qual é a empresa que vocês trabalham, tá? Isso serve para quê, galera? A gente vai fazer aqui um comunicado, um conjunto, uma parceria, um grupo, onde a gente vai citar algumas oportunidades para a galera aí, para a gente se conhecer, já que a gente está na modalidade flex à distância, né? Deve ter Ô, pessoas aí. professor, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Aqui é tudo certo, é o Virgílio aqui. Eu queria ver se você pode disponibilizar o WhatsApp da turma, porque eu estava na Claro, iniciação no passado, né? Daí, agora como eu vou entrar direto na logística, daí eu queria o WhatsApp da turma, daí. segura aí Puder que eu fazer já o mando o favor. link aqui mesmo. Deixa eu só copiar ele aqui. Obrigado. Ah, beleza, certo. Coloquei aí, vê se vai dar certo aí. Acredito que sim. Bom, então a apresentação que eu vou querer de vocês que sejam no WhatsApp, tá, galera? Por que no WhatsApp? Porque a gente são mais de 200 alunos nessa turma. Então depois eu vou ter um tempo para me renomear e colocar cada nome de vocês, para que eu possa falar direito, né, com quem que eu estou falando. De repente vocês estão com alguma dúvida, algum material que não veio. Dúvidas vocês vão ter muitas agora, que vocês estão no início, né? A não ser alguém que já é aluno, ex-aluno da Uniaselva e já sabe como funciona o sistema. Muitos estão iniciando agora, maior dificuldade de acesso e tudo mais, né? Então é para me tentar tirar essas dúvidas. Muitas vezes eu não consigo responder. Qual é o motivo? Eu trabalho no estado, sou professor do estado de espanhol, tá? Então, dentro desse segmento, eu estou sempre em sala de aula. Então, dentro do horário de sala de aula ali, o comercial, muito dificilmente eu consigo atender vocês. Então, o grupo do WhatsApp serve para isso. Tá com uma dúvida? Pergunta no colega no grupo, que a sua dúvida pode ser de outro e vocês vão se ajudando, né? Troca de informação, oportunidade de emprego, novos cursos, várias oportunidades eu coloco ali para vocês, os cursos complementares que eu vou falar deles também que vocês vão precisar fazer, né? E outras variantes aí ao decorrer, certo? Então eu vou lançar aqui o nosso slide para a gente começar a minha apresentação e depois a gente entra com a apresentação de vocês ali no grupo do WhatsApp, perfeito? Caso vocês queiram falar alguma coisa e eu estiver falando, interromper, tranquilo, tem uma mãozinha lá em cima. Vocês vão ver uma carinha com a mãozinha, vocês clicam nela, que aí quando eu olhar ali eu paro de falar e dou oportunidade para vocês abrirem o microfone, ou sei lá, no WhatsApp. Vou estar lendo aqui direto, tá? Então vamos lá. Vou diminuir aqui a minha tela. Show. Bom, como falei então, meu nome é Arílio Silva Júnior, né? Aqui, como vocês estão aí na gravação, espero que dê para vocês olharem. Se tiver aquelas bolinhas embaixo que vocês não conseguem olhar, me ver direito ali, só a metade da cabeça, é só vocês em configuração ali, tela inteira. Quem tiver no celular, coloca ele na horizontal, fixa o dedo nele, tá? Que ela vai abrir a tela toda e vai ficar fixa no celular de vocês. Para quem tiver, sei lá, online ou no aplicativo no app, tá? Então vocês podem fazer assim que funciona legal mesmo. Vamos lá com a nossa ação inicial aqui. Beleza. Então aqui dando as boas-vindas a vocês, né? Que a gente já iniciou aí, bem tranquilo. Ah, já tem alguém falando. Éder, pode falar, Éder. Ô, professor, eu não tô te vendo. Você clica aí na tua telinha ali da configuração do Teams onde você tá e coloca a tela inteira, tela cheia. Aí você consegue ver legal aí. Alguém mais não está conseguindo me enxergar aí, será? É que agora eu tô bem pequenininho ali. Acho que alguém compartilhou a tela aí, ó. Tem que sair, deixa eu ver. O Ariel.
Agora deu certo. Isso, beleza, show de bola. Não esquenta não, se não der certo, isso daí no início é assim mesmo, galera. Vocês vão aprender a mexer na ferramenta mexendo. Isso aí é normal. Então, se tiver alguma dúvida, algum erro, fez alguma coisa que não era para fazer, não esquenta, é assim mesmo. Bem tranquilo, tá? Então, vamos ver aqui. Lógico que eu estou fazendo alguns testes aqui, tá? Para essa nossa primeira apresentação. Então, alguma coisa não vai dar certo, né? Alguma coisa vai dar certo. E assim a gente vai aprendendo junto, tá? Então, aqui que eu digo não é que eu sou o detentor do saber de jeito nenhum. A gente está aqui de aluno para aluno. Eu sou um eterno aluno e vocês também. Então, eu vou aprender muito com vocês e eu vou poder passar para vocês as minhas experiências, junto com as apostilas que a gente vai atuar aí, a gente vai ver uma por uma, né? Aqui, esses módulos da Uniaselv, por exemplo, eles funcionam uma apostila por vez. Então, são 4 encontros e a gente elimina aquela apostila e entra em outra, tá? Assim vocês vão indo, dá mais ou menos uma média de 4 a 5 apostila aí por semestre, tá? Então, vocês vão acompanhar nessa parte ainda o paper aí. Então, dentro dessa colocação nossa aqui, o que a gente tem, galera? Tem aqui, ó, quem é o nosso tutor, né? Então, quem sou eu? Eu sou o professor Arílio, sou carioca, estou morando no Rio Grande do Sul, né? No inverno aqui eu passo um perrenguezinho, mas bem tranquilo já, tá bem bom. Vi que muitos de vocês, pelo prefixo aí do celular, eu acho que vocês são a grande maioria de Santa Catarina, ou para essa região aí, né? Então vocês estão numa vida boa aí, perto da praia, né? Isso é bom demais, né? Minhas formações ali, a gente tem ali graduações, né? Então eu sou formado em licenciatura em língua estrangeira, tá? Em espanhol, sou atuante, atuo no estado. Também sou formado em educação especial pela Universidade Federal de Santa Maria. Vamos ver, tenho bacharel em administração, superior igual de vocês aí em tecnologia e logística, né? E deixa eu ver se eu esqueci algum. Pós-graduação eu tenho em gestão escolar e tenho em gestão de polos. E também fiz uma em educação na saúde escolar, nos ambientes escolares, tá? Pela Fiocruz. Então essas são minhas formações atual. Agora eu estou tentando o mestrado. Também sou formado aí em informática, mas é um tecnólogo, é mais base, né? Fui instrutor de informática. A minha experiência com logística, eu trabalhei inicialmente com um atendimento de software, tá? Então era desenvolvimento e atendimento de software na empresa de Passo Fundo. Até vocês podem pesquisar, que é a Tua Sistema da Informação, que é um software onde a gente trabalha direcionando para as transportadoras, né? Para todos os fins da transportadora, tanto a parte comercial quanto a parte financeira, a parte de frota, a parte de importação e exportação. Então, se vocês trabalham numa empresa dessa, estão precisando de um software, não estou fazendo a propaganda, mas tentem conhecer. É uma empresa que está crescendo mais de 400% nos últimos anos. Não trabalho mais lá porque eu estou morando em Portão, né, aqui perto de Novo Hamburgo, Porto Alegre, se vocês já ouviram falar aí. E essa em Passo Fundo, né? Então é uma empresa ótima para quem está dentro desse segmento. Ela sempre tem disponibilidade, se vocês acompanharem, de contratar funcionários, tá, pessoal? Só não sei se eles estão contratando já a parte de à distância, mas eu acredito que sim. Então vocês ficam de olho nessa empresa, que é uma empresa que eu trabalhei lá dentro e indico, porque eles são muito sérios e é muito bom de trabalhar lá. Então, de verdade, Sistema Atua da Informação, tá? Esse é o nome, uma empresa de software de logística. Então, dentro dessa experiência, o que eu fazia? Eu trabalhava na parte de helpdesk, né? Que era atendimento às transportadoras. Então, ali eu treinava o pessoal do RH, o pessoal da logística, o pessoal que fazia o conhecimento eletrônico, né? Para ver ali negócio de toneladas, a granel. Então, eles atendem vários segmentos dentro da logística. Para quem tem só depósito, distribuição, né? Quem faz tipo Mercado Livre, né? Que só de entrega de correio. Então, tem até sistema para aviação. Então, é um sistema bem completão, né? Tem ali vários níveis. Aí eu tô gravando sim, Dario. Tô gravando, só que eu não sei se eu vou poder disponibilizar, né? Então, tem algumas câmeras ligadas, então de repente essa é a parte que vai ficar meio ruim, né? Quando a câmera tá ligada e a gente não pode divulgar para gravação, né? Mas inicialmente qualquer coisa depois eu coloco ali um borrão no rosto de vocês ali no computador aqui, aí eu consiga talvez
postar lá se eles me autorizarem, beleza? Tem uma outra menina também que disse pra mim lá no WhatsApp lá, né, que ela não ia estar presente, felizmente, que ela gostaria de gravação. Então a gente dá um jeitinho, mesmo que eu coloque no YouTube e coloque o link personalizado, aí vocês conseguem acessar sem estar pra galera em geral. Então vocês acessam só vocês, eu coloco o link aí, bem tranquilo, bem de boa, tá? Minha formação é essa, minha experiência com logística foi essa em primeiro momento, Helpdesk, onde eu treinava vários tipos de transportadoras, algumas transportadoras que vocês conhecem, ou podem conhecer para quem trabalha no ramo, a Transvidal, eita, nós. Lembrar aqui o nome dela, muito tempo que eu já não atuo mais nisso, deixa eu ver, Transvidal, a Genial, da onde é que tem uma aí que é grande pra caramba? Bom, eu não lembrei o nome delas depois, mas depois eu vi. Professor. Oi? A Braspress? Brasfez, não sei se eles estão atuando, com o sistema atua, mas eles cresceram tanto que eles estão dominando o mercado, porque alguns estavam usando o software da TOTUS, né? E alguns migraram porque a TOTUS ele é para vários segmentos, né? E essa Atua Sistema de Informação é mais direcionado para logística mesmo. Então os desenvolvedores são focados nessa parte, né? Então depois eu vou lembrar de outras aí. Eu lembrei só da Transvidal, que é a linha Erechim agora, que ela é enorme, né? Que é cargas de grãos, né? Então falei aí mais ou menos essa parte da minha carreira atualmente, né? E qual é a minha experiência com logística. Eu abri uma transportadora também para fazer conhecimento eletrônico, né? Então eu não tinha frota nem transportadora, eu abri simplesmente para fazer a parte do conhecimento eletrônico quando teve aquela virada ali da fiscalização de CM e tudo mais, né? Que aí virou de vez ser o bloco. Para quem é mais antigo aí, lembra do CTA ali, né? Do bloco de nota, onde a galera tirava na mão ali, né? Dentro da lavoura lá e fazia em papel. E depois virou eletrônico, aí qualquer um podia ter uma agência no posto de gasolina e emitir para os terceirizados, né? Buscarem as mercadorias, principalmente a área de grãos, que era a que eu mais me concentrava, né? Soja, milho, arroz, onde era tonelada, né? Mercadoria por tonelada. Então eu trabalhei bem pouco com isso, porque eu dei um azar, que foi logo ali na greve. Não sei se vocês lembram também que atua, acredito que vocês, se não atuam, vão atuar nessa área da logística, que teve as greves ali dos caminhoneiros. E eu estava com a minha mercadoria, que era um avião desmontado, no porto de Rio Grande. Então eu não conseguia tirar a mercadoria do porto de jeito nenhum. E ali ela ficou quase um mês, né? Então, imagina você pagar uma diária portuária. Cara, foi assim um prejuízo total. Aí eu falei, não, antes que isso me dá um prejuízo real, eu vou parar. Aí eu parei. Então foi essa a minha questão. Eu abri logo naquela época braba ali que deu. Acho que quem mora aí em Santa Catarina, aí nessa parte aí do sul, acompanhou a greve que foi geral, né? Então aqui no Rio Grande do Sul foi bem complicado, ali no Porto de Rio Grande. Então foi aí a minha experiência que eu tive, boas e ruins dentro da parte de logística, tá? Agora, nosso interesse agora é conhecer vocês um pouquinho, certo? Então, eu vou dividir uma tela aqui com vocês, onde vocês vão ver o meu WhatsApp, beleza? Certo. Acredito que vocês consigam ver aí, talvez não está conseguindo me ver legal, né? Acho que tô meio pequeno ali. Eu sou pequeno mesmo, né? Mas, Ninguém com fone é a Gisele. Isso, estava dando retorno ali. Aí agora eu vou precisar que vocês, vou passar o slide aqui, se apresentem nesse segmento aqui, ó. Então, o que eu preciso saber de vocês? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Anotem aí, ou gravem de cabeça. Vocês colocam lá no WhatsApp para mim. Nome do acadêmico, de preferência coloca completo, porque se um se chama Maria, em 200 alunos eu vou ter ali umas 15 Maria. Então, para mim identificar qual é a Maria é difícil. Então, se vocês puderem colocar o nome completo, para mim fica melhor, tá? Para mim localizar vocês no WhatsApp, que aí quando vocês me chamarem eu já sei qual é o aluno e tudo mais, né? Preciso ficar fazendo 1001 pergunta para vocês. A cidade que vocês estão, certo? O estado também, já nesse caso, que de repente tem alguém aí que é da Bahia, Minas Gerais, né? Então, para mim saber também de onde vocês são. A empresa e o cargo em que trabalha. Por que eu preciso saber disso? Se tiver uma oportunidade
ou de comércio para vocês, de transação comercial, ou de emprego, ou mudança de cidade, alguém que ficou desempregado, fala com a gente ali na parte ali do grupo. Como eu falei, a gente vai ser a partir de hoje uma família. Então eu vou tentar ajudar, porque de repente as empresas de transporte sempre estão contratando, né? Então às vezes a pessoa está afim de mudar de cidade, alguma coisa, essa é a oportunidade. Se eu souber qual é o aluno que já tem experiência em tal função e trabalhou em tal empresa, já é um meio de eu comunicar para essas empresas, né? E falar, ó, eu tenho um aluno assim, está no segundo semestre, primeiro semestre em logística, coisa e tal. Aí o contato depois fica entre vocês dois, se a pessoa realmente precisar. Então eu faço essa transação aí. Opa, pode falar. Eu trabalhei nesse ramo de transportadora, trabalhei durante 4 anos, né, com câmera fria. E eu Opa. peguei essa greve, essa que você falou aí. Ah, justamente na greve dos caminhoneiros ali. Estragou muita coisa, viu? Eu acredito, cara. Você mora aí em que cidade? Que estado? Eu sou de Santa Catarina aqui. Bom, eu sou paulista, né, mas eu moro em Santa Catarina, em Guaramirim, né? Ah, Guaramirim. Eu morei em Guarulhos, São Paulo. Uhum. Eu viajei bastante esse Brasil aí. Então hoje eu estou no Rio Grande do Sul, resolvi parar um pouco, né? Então eu era representante comercial antes do negócio de logística, né? Então eu treinava vendedores. Aí eu cansei de viajar e resolvi voltar a estudar e ficar numa coisa mais centrada, mas aonde eu conseguia me atualizar. Professor, Mercosul aí. Arica, Los Andes, Chile, né? Fazia muito. Ah, você fazia também o comércio exterior aqui internacional, Paraguai, Uruguai, principalmente aqui Argentina, né? Isso. É mais Argentina, Chile e Peru, não fazia. Olha só. E tá atuando atualmente? Não, agora não, deu uma parada, né? Agora Eu- eu tô no ramo de transporte, mas uma empresa de turismo, mas eu tô saindo para ir para transportadora de novo, né? Porque a minha área é mais transportadora, né, professor? Ah, entendi. É que transportadora você fica lá, sei lá, 15 dias fora, depois volta, tem uma folga boa, né? Agora turismo É, já é meio diferente, né? Quando aí é essa época meio doida aí da galera, principalmente agora, todo a mundo tava logística, preso, agora vai então, se professor, soltar. a logística não se encaixa muito na área do turismo, entendeu? Né? Não se encaixa muito, Entendi. né? É, porque a mercadoria, na verdade, é humanos e humanos com destinos variáveis, mas você não vai Sim. descarregar e pegar outra mercadoria, você vai levar a mesma. Então é bem É, complicado, né? é Eu verdade acredito mesmo. que é uma logística, mas ela é uma modalidade diferente. Você não vai emitir documento eletrônico ali, a não ser a parte ali dos vistos na Receita Federal para entrar ali, né, as vacinas e tudo mais. Isso mesmo. Isso Mas aí é diferente o trabalho com eles, né? Muito diferente. beleza. Mas bom saber, ó. Já estou sabendo que você já tem essa área, não esquece de colocar lá. E se alguém já é formado em algum curso, mesmo que for tecnólogo, tá, pessoal? O que é o tecnólogo? É um curso bem parecido com esse que a gente está fazendo, de curso curta duração. Quando eu fiz logística era 2 anos e meio. Agora o de vocês eu não sei lhe dizer, tá? Agora quanto tempo é o de vocês, porque não sei se vocês vão ter estágio ou não. Devido a essa doideira toda que teve aí da Covid, eu não sei como que ficou. Mas eu acho que vocês já têm a grade ali, né? E eu não olhei ela ainda direito. Então eu não sei se vocês vão ter estágio. Eu tive o estágio, tá? Eu até fiz lá em Carazinho, lá numa empresa muito grande, que agora eu esqueci o nome dela também, que sou ruim para gravar alguns nomes. Alguém queria falar aí, o Rodrigo? Manda aí, Rodrigo. Professor, pelo que eu tive sabendo, é 2 anos e meio de curso. É 2 anos e meio? Então provavelmente vocês vão ter um estágio. Bem provável. Estágio é bem tranquilão, tá, galera? Se tiver, é bem de boa mesmo, né? Esses 2 anos agora, os estágios foram todos online, né? Então, de repente, de vocês ainda pode entrar dentro dessa modalidade. Como a gente está iniciando agora e a gente vai 2 anos e meio à frente, então pode ser que mude muita coisa até lá. Quem não fez o estágio ou não fez, ou não vai fazer o estágio presencial, acho que alguém desliga o microfone aí que tá dando microfonia. Gisele. Isso. Só se você falar, aí pode abrir e falar que aí não dá microfonia. Agora se deixar ele aberto, dá. Dentro desse segmento de estágio, se tiver, se vocês tiverem opção em escolher o remoto e o presencial, façam o presencial. Por que razão? Abre portas, pessoal. Muita gente vocês vão conhecer, muitas situações diferentes,
né? De repente vocês estão no ramo e até vão querer ficar dentro da logística, mas dentro de outro setor. Então é conhecimento, né? Eu, quando fiz a parte do meu estágio, nossa, a gente foi conhecer as empresas de tratores, que é lá pro lado de Carazinho, lá, eu esqueci o nome dela, mas ela é enorme, ela transporta para mais ou menos 36 países. Se alguém souber falar aí o nome dela aí, legal, depois eu até mostro umas fotos para vocês. Elas fazem máquinas agrícolas, mas é enorme e precisava ver a história do cara. O cara começou do nada e o cara hoje nossa, é coisa de doido. A cidade inteira trabalha para essa empresa, né? Então é oportunidade. Agora, se eu tivesse feito online, eu não ia ter esse conhecimento de ir lá ver a empresa, ver como funciona, conhecer, né, as partes, né, mais de contato ali, tipo gerentes, né, até o dono que deu a palestra pra gente. Então isso são coisas que enriquecem a gente e a gente tem uma outra visão do nosso trabalho, né? Vamos ver lá. Pô, beleza, ó, nosso WhatsApp lá tá bombando lá, então quem entrou agora, quem não viu, tá? Dá uma olhada aí, ó, a galera tá escrevendo ali. Então, para mim, depois de renomear o nome de vocês e conhecer um pouquinho mais, tá? Eu não vou falar aqui porque, né, não vem ao caso agora, mas se precisar mais à frente, a gente troca uma ideia aí referente a essa Falar a parte. verdade, eu não tô chegando nada no WhatsApp. Deixa eu ver, Rodrigo, que tá falando? Marcelo, Ô, Marcelo, você tá no celular ou no computador? celular. Aqui o meu computador tem que ainda arrumar ele ainda certinho. Legal, não, tranquilo, no celular dá pra ver de boa. O que você vai fazer? Bota ali aquela função no celular, onde você vira ele na horizontal, tá? Onde ele fica mais ou menos, deixa eu ver se eu pego o meu aqui, que ele fique assim. Aí você Deitado. isso, você clica na tela dele assim, mantém o dedo um pouco fixo ali até ele fixar a tela. Na hora que ele fixar, você consegue ver de boa. Girar automaticamente. Né? O segredo tá nessa do dedo ali que se fixar ela. Se ela ficar sem fixar, sai toda hora. Deu certo agora. Show, beleza. Se alguém mais precisar de uma ajuda aí, prende o grito, tranquilo. Deixa eu ver, tem mais alguém com a mãozinha levantada, mas eu não consigo ver o nome. Pode falar aí. O Rodrigo ainda tá. Boa noite, professor. Opa, tudo bem? Boa noite. Sou Maurício. Ô, Você Maurício. poderia botar no grupo? Porque estou começando hoje. Opa, legal. Parabéns aí. Eu coloquei o link agora aqui no WhatsApp. Procura ele aí que vai estar ali, ó. Uniaselv e o WhatsApp. Vê se você consegue ver aí no grupo. Tem um chatzinho em cima. Você clica nele, aí ele vai estar lá no grupo do WhatsApp. Eu sei que em algum lugar no Ava de vocês também tem o meu link do WhatsApp lá. Se alguém sabe o caminho aí, pode falar aí tranquilo, tá? Pode se ajudar aí, ou falar ali ou no chat aqui, ou lá no WhatsApp, bem tranquilo para ajudar o nosso amigo aí. Mais alguém aí que gostaria de falar? Maurício, acho que falou agora. Maurício tá com a mãozinha levantada ali, será que quer falar aí, Maurício? Não, beleza. Qualquer coisa que vocês precisarem falar, Não, tranquilo, professor. só botar ali a mãozinha que dá certo. Show. Beleza, isso aí, a gente vai aprendendo assim mesmo. Bem tranquilo. Marcelo, diga lá, Marcelo. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Depois você vai confirmar a lista de chamada para ver se todos fazem parte do seu grupo de aprendizagem, como que vai ser. Porque assim, porque assim, eu recebi o link pelo e-mail, né? Eu só cliquei e já abriu direto no Teams. Mas a princípio eu posso estar na sala certa como posso estar na sala errada também. Você está no curso de logística? Logística. Tá, e você sabe dizer se suas aulas são nas terças-feiras? Então, eu tive Marcelo. Oi, é o... É o Wesley. O Wesley, né, Wesley? Lembra de Wesley de Itajaí? Lembro. Então eu também eu tive na instituição e aí falaram que as nossas aulas eram na sexta, porque para mim, para muitos é o primeiro módulo. ano, o primeiro módulo, só que para mim é o último módulo, porque eu já tive os outros 4 com o tutor anterior. Tá, aí o que eu já entrei no curso já andando. Sim. O que acontece? Nesse caso, como você já está no último, provavelmente você não fez algumas cadeiras do primeiro, você pode entrar na minha sala para fazer essa cadeira, entende? Por exemplo, a gente hoje vai começar, se eu não me engano,
que é com uma apostila de... Deixa eu entrar nela aqui. Metodologia científica. De repente você entrou na Uniaselv já no segundo semestre, que a Uniaselv não tem problema de em que semestre você vai entrar. Aí você agora precisa, para se formar, você precisa fazer o primeiro. Aí tu entra na turma do primeiro. Quando você fizer essa apostila metodologia científica, acabou, você já vai se formar. A não ser se tu não fez o semestre inteiro. Aí você fica comigo o semestre inteiro para a gente fazer as 4 apostilas que tem ali. Se eu não me engano, é metodologia científica, sociedade e meio ambiente, deixa eu ver se é isso. Fundamentos e teoria organizacional, e depois a gente tem economia. Aí tem ali o seminário, né, que é a parte do paper que você vai fazer, o mini TCC, né, você vai defender ele, tá formado. Então essa parte de você, eu já tô no último, eu estou aqui na turma de primeiro, não esquenta não, que isso aí é assim mesmo. Você pode migrar, porque a gente trabalha com apostilas, né? Então a gente vai fazer primeiro uma, depois outra, para isso mesmo, para que os alunos possam trafegar entre os cursos. Então, de repente, a sua turma é de sexta, porém você está devendo uma apostila que está aberta agora na terça. Aí eles estão aproveitando para você fazer ela. Beleza? Professor, licença. Opa, boa noite. Wesley. Ô Wesley, tudo bem? Bem-vindo. Então, boa noite. Eu sou a colega do Marcelo, a gente estudava junto lá em Itajaí. Aí o meu caso é o mesmo. No caso, a gente está se formando agora. Aí Certo. estamos nessa sala. E vocês fizeram essa apostila já? Você recorda? Metodologia científica? Metodologia científica, eu creio que sim. Você tem que ter certeza. Se tu tiver certeza, aí você tá na sala errada. Agora, se tu não tiver certeza, aí você dá uma olhada no polo depois, se você fez, ou ali, se você for no AVA, vai ali em disciplinas cursadas, tá? Você troca o ano que vai ter ali, tem um negocinho ali escrito primeiro semestre de 2022. Você troca ali para segundo semestre de 2021, primeiro semestre de 2021 e olha as matérias que você fez. Aí você consegue ver se você fez ela ou não. Ainda tem uma metodologia que você vai lá no seu AVA, em histórico, tá? Em atendimento histórico, e você também consegue ali tirar o histórico das suas disciplinas cursadas. Se tiver essa como cursada, aí realmente você não vai estar na minha sala. Mas se tiver sem nota, aí pode ser que você esteja mesmo. Então, eu acabei de olhar, essa matéria eu não fiz. Fiz perspectivas profissionais no começo. Mas a nossa é metodologia científica. Então, é essa sala mesmo. Então fechou. Essa faltava para você? Para mim, vai faltar esse semestre todo para poder finalizar o meu curso. Então tá show. Vou fazer todas as matérias com você do primeiro. Perfeito, isso aí. Para me finalizar. Por que é importante vocês colocarem o nome inteiro e coisa e tal? Porque essa semana, sábado, domingo ali mais ou menos, eu vou dar uma olhada na lista, tá? Então hoje eu não vou fazer chamada, né? Mas eu vou dar uma lista de quem tá no meu grupo do WhatsApp, colocou o nome lá, né? A profissão, qual a empresa trabalha, para me poder identificar. Aí eu vou ver na chamada que tem lá na lista e ver o nome de vocês. Caso não tiver o nome de vocês, eu vou entrar em contato com vocês. Fala, pô, realmente você não tá na minha sala, entendeu? Eu consigo, assim, avisar vocês. Mas se tiver só o número do WhatsApp, sem o nome de vocês, aí eu não consigo identificar o aluno. Então, por isso que é importante vocês colocarem o nome completo lá, para mim poder localizar vocês e entrar em contato, né? A gente poder fazer essa parceria. Porque nós, tutores externo, né? Somos o contato de vocês entre a Uniaselv e os polos, né? A gente é o contato que vai ser seguido. Então, dúvidas e coisa e tal que vocês vão ter é com a gente que vocês vão tirar. A gente é o que vai ter mais contato aí, né? Inicialmente. Isso, novo no curso. A grande maioria aí é novo mesmo, tá, galera? Então, não esquenta não. Maria Martins. Se puder, coloca esse aqui lá no grupo do WhatsApp, tá? Que o daqui, depois que eu fechar, geralmente eu não tenho muito acesso. Então, coloca lá no grupo lá. Deixa eu ver. Vamos ver mais aqui. Pois, estou conseguindo entrar no grupo. No grupo do WhatsApp, Gisele? Deixa eu ver. O link aí. Beleza. Obrigado aí, Igor. Isso aí, ó. Essa é a colaboração que a gente tem que fazer. Um tentar se ajudar o outro, né?
Então, coloca o link lá, ajuda no WhatsApp, a gente é uma família agora. Então, não é o tutor que vai ficar responsável por tudo, porque não dá, né? Eu trabalho com muitas turmas, 26 turmas no estado e mais 2 da Uniaselv com 200 e pouco alunos cada turma. Então, às vezes eu vou ler a mensagem de vocês uma semana depois. Então, se isso for meio urgente, pede ali no grupo do WhatsApp que a galera mesmo vai se ajudando, tá? Eu vou tentar ajudar vocês o máximo possível, mas geralmente vai ser em aula, quando a gente estiver no encontro. Fora isso, eu vou estar sempre em sala, então é mais complicado um pouquinho. Diga lá, João. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, tutor. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, te ouvindo eu alto, tenho uma claro. dúvida. Essa é uma dúvida meio minha. Como eu estou no trabalho, acabei pegando aqui, meio que me bati para entrar. Qual é o período máximo para contar como falta perder algum desses encontros virtuais? Pois é, olha só, o Flex, vocês não são obrigados a estar aqui não, galera, não é obrigatório, é um complemento, né, é onde que a gente vai compartilhar ideias. Eu vou fazer um resumo, interessante, um resumo da apostila, vou corrigir as atividades com vocês, vou mostrar novos vídeos, novas tendências, então aqui a gente vai enriquecer o nosso conhecimento além do livro, porque quando a gente está numa faculdade em AD, só o livro não adianta, galera. Vocês vão ter o diploma no final, mas vocês não vão ter o que vocês estão buscando, que é o conhecimento. Então essa parte do presencial, da gente trocar ideia e trocar informações, é fundamental. Alguém desliga o fone aí, meu povo. Tá dando retorno aqui para nós. Só quem tá falando tem que ficar com ele ligado. Entendeu, João? Perfeito, achei bem bacana isso. E é legal, né, pro pessoal vir, dar uma olhada, eu acho que soma bastante. Obrigado. Sim, às vezes você está com alguma dificuldade em alguma matéria, coisa e tal, chega ali que a gente colabora junto e vão aprendendo. Às vezes, o que acontece muitas vezes? A gente que... Quem é o perfil do aluno aqui da Uniaselv? São pessoas que não saíram da faculdade, não, e já estão vindo para cá. Pessoas que saíram do ensino médio. São pessoas que saíram do ensino médio, foram trabalhar e agora que eles já estão estabilizados no serviço, que estão se atualizando para subir na carreira. Aí são as pessoas mais maduras, que a gente já tem mais experiência no mercado de trabalho. É isso aí, porque o nosso tempo vale ouro. Então a gente não tem como frequentar uma faculdade presencial todo dia. Eu, pelo menos, não tenho como fazer isso. Todas as minhas faculdades foi exatamente nessa IAD, né? Onde eu tinha uma vez por semana presencial, que era sempre presencial, e assim foi. Porque todo dia não tinha como, é impossível. Eu já estava no mercado de trabalho, então não tinha como toda noite eu estar fazendo isso, porque eu tinha família, né? Tinha as outras coisas. Então esse é o nosso perfil da Uniaselv, né? Ter alunos que já estão no mercado de trabalho, já estão atuando, alguém que parou por algum motivo, quer se reciclar ou trocar de profissão igual que eu troquei, é assim mesmo. Só que só o livro não vai te trazer o que você está buscando. E as empresas hoje não estão buscando diploma. Estou sendo sincero, tá, galera? Estão buscando o quê? Conhecimento. O diploma é apenas a primeira entrada. É o que vai te trazer para a seleção. Na seleção que vocês vão ver que o conhecimento faz diferença. Aonde é que vocês vão buscar o conhecimento? Em notícias, em feiras. Pô, eu saí daqui, ó, eu sou tutor, tá? Então, antes de eu começar na Uniaselv ali, que eu saí, que eu estava na parte de helpdesk, para venda, para suporte de transportadoras, eu ia direto aqui, pegava o avião e ia ali na feira de São Paulo de transportadoras, de transporte, conhecer os caminhões novos, ver se era truque, se era uma Vanderleia, né? Quantas toneladas pegava, porque era a minha profissão. Eu precisava conhecer não somente o software, mas entender como que era o trabalho do cliente da empresa. Então eu sempre estava viajando, buscando entender o que era a colheita da soja, o que era a colheita do arroz. Eu ia para a lavoura, eu ia conversar com os caras que estavam lá, eu ia ver como é que era o conhecimento eletrônico, como é que era a nota fiscal, como é que mandava, né, que os caminhoneiros tinham dificuldade, porque muitos caminhoneiros têm o quê? Carteira, mas ensino mesmo, vamos dizer, conhecimento, eles têm só do que eles fazem. Eles não têm um ensino superior, porque eles vivem na estrada. Então era diferente você ter esse contato, esse entendimento quando vocês iam falar com eles. Às vezes eles queriam falar coisa para vocês que vocês não entendiam, né? Quem está no mundo acadêmico. Por quê? A gente está no mundo acadêmico, a gente vai trabalhar mais o quê? A parte teórica, que é muito diferente da parte trabalhada, né? Vocês podem me falar aí do serviço que vocês trabalham hoje, vocês vão me dar uma aula. Agora, eu posso falar do serviço de vocês teoricamente, porque eu nunca trabalhei nisso. Eu não sei se a realidade está escrita no papel, realmente no resultado é assim que funciona.
Então, por isso que eu falo que a gente aprende muito. Eu vou trazer vocês para uma base da teoria e vocês da aplicação. Tem mais gente aí com a mãozinha levantada. Pode aí falar aí, pode abrir o microfone e falar. Letícia. Diga, Letícia. Boa noite, pessoal. Sou nova nessa turma. Eu recém entrei agora na aula, porque eu estava atrasada, estava tirando umas dúvidas com o meu polo. É que, assim, eu vou me simplificar. Eu estava numa outra turma de terça de manhã, que seria hoje. Eu até fiz a aula hoje, na parte da manhã. Só que eu já tinha pedido a transferência de turma. Certo. Porque eu estou fazendo estágio, vou começar estágio na parte da manhã e vou voltar novamente a estudar na parte da noite. Legal Só demais. que a minha dúvida é que turma que eu estou, porque eu porque no primeiro semestre, no caso, eu cursei marketing, planejamento estratégico e perspectivas profissionais. Foi essas 3 matérias que eu estudei. Agora eu estou totalmente perdida, porque hoje de manhã eu tive uma aula e agora estou tendo outra. Então totalmente diferente. Então eu estou totalmente perdida. Vou tentar te dar uma luz, né? Talvez não seja a luz que vai te ajudar, mas alguma coisa vai. Tá. Então eu vou mostrar minha tela aqui de novo para vocês, tá? E vou passar aqui do meu AVA para vocês. Legal. Bom, essa aqui é a turma que você tá? Então é a FLC, que quer dizer Flex, 14864 LOD. Se você quiser anotar esse número aí, é fácil para o seu polo localizar qual é a turma que você tá? Tá. As disciplinas que nós dessa turma vamos ter nesse semestre é metodologia científica, sociedade e meio ambiente, fundamentos e teoria organizacional, economia e seminário interdisciplinar, tá? Então, tá? É logo o início, é o base ali para a gente entrar nessa viagem, nessa nossa caminhada aí à formação de logística. O que acontece? Como você já é uma acadêmica que já está na Uniaselv, no curso de logística, e está em outras cadeiras, pode ser que você veio parar na minha sala porque falta você fazer essas aqui. Então, tranquilo, se você falta fazer alguma dessas aqui, você está no curso certo, tá comigo mesmo, tá? Sim, essas aí eu não cursei nenhuma ainda. Beleza, então é isso aí mesmo, você tá aqui. O que acontece? Todo semestre, provavelmente, vocês vão modificar. Muitos alunos vão fazer comigo só uma apostila metodologia científica, terminou, já vai para outra turma, entende? Porque a outra apostila ali, sociedade e meio ambiente, ele já fez. Então só interessava para ele a primeira, por isso que ele veio parar na minha turma, porque é uma turma iniciante. Muitos entram no segundo semestre, no terceiro semestre, e depois tem que cursar os 2, 3 anteriores. Ajudou? No caso, essa turma de logística é nova? É nova, tá iniciando hoje. Vocês estão iniciando? Isso, estão iniciando coisa hoje. Boa. Aí você vai entrar nessa metodologia científica. Se ela falta para você, naturalmente você vai fazer com a gente aí quando você terminar. Ou você terminou o curso, ou ainda vai para alguma outra turma fazer as outras que faltam para você. Sim, entendi. Tá, então essas disciplinas que eu estudei, então vai ficar para frente, no caso, já foi já. Isso, já foi. Se você estiver nessa turma e a gente for cursar essa que você já fez, naturalmente eles vão te transferir para uma outra. Sim. Entendeu? Por quê? Você já fez, então não tem por que você estar aqui com a gente. Então você só está hoje porque falta fazer essa de metodologia científica e tudo mais. Te ajudei? Sim, entendi. Ajudou bastante. Já estava perdida. Essa é a ideia. Vamos lá então, a Letícia. Agora temos o João, acho. Professor. Opa! As provas do Pulson vão ser liberadas após essa aula, no caso, também. Isso eu vou dar uma explicada para vocês ali quando a gente chegar na parte de prova, mais detalhadamente, né? Para vocês entenderem como funciona. Então, por enquanto, a gente já está fazendo aí a minha apresentação é de vocês. Daqui a pouco eu vou começar dando uma aula aqui
Não estou entrando diretamente na primeira apostila, como vocês estão notando, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente vai ter, vocês vão ter muitas dúvidas. É algo novo para vocês essa modalidade da Uniaselv, coisa e tal, tá? Então eu preciso explicar ela legal para que vocês compreendam e assim a gente decolar no curso. Bem tranquilo, são 4 encontros, porém em 3 a gente faz muito de boa, tá, galera? Eu faço um resumo da apostila para vocês, eu falo delas aqui para vocês bem tranquilo, vocês conseguem pegar. É lógico que vocês não podem ficar só no meu resumo, vocês também precisam dar uma lida nela, fazer as atividades, ver os vídeos que tem lá do tutor, né, no caso, do professor, tá aqui. Né, do professor, deixa eu até colocar uma tela maior aqui, beleza, que aí vocês conseguem me ver melhor, isso, aí fica mais fácil para que vocês consigam compreender. Tem mais alguma dúvida aí? Eu tenho 2 aqui com a mão levantada, mas eu não consigo ver o nome, mas vocês podem abrir o microfone um por vez aí, bem tranquilo, a gente vai trocando ideia. Ô professor, é o Marcelo de novo. Opa, diga lá, Marcelo. Eu abri o meu AVA. Você consegue confirmar as matérias que você vai semestrar esse semestre? Para ver se são as mesmas que eu vou fazer? Certo. Ou eu Metodologia posso falar científica. as matérias que tem para mim. Eu tenho metodologia científica. Ok. Sociedade. Ok. Meio ambiente. Fundamentos teóricos e organizacional. Perfeito. Logística reversa. Essa já não é comigo. E economia. Economia, sim. Então, logística reversa, naturalmente, você pode ser 2 hipóteses. Que você faça numa turma paralela, que você não saia da minha, porque todas as disciplinas que você me falou, eu tenho aqui, menos logística reversa. E pode ser que você faça logística reversa em outra turma, em outro horário, entende? Entendi. Aí você continua na minha turma, porém essa apostila em especial você vai fazer com outra turma. Ou às vezes até nem vai fazer ela agora, vai fazer só quando entrar na minha, se você continuar na minha turma. Entendi. Quando a gente entrar naquela apostila, você vai fazer ela. Perfeito. No meu tá aparecendo economia também. É relacionado ao curso? Sim, economia é comigo. Ah, tá, então tá. Beleza? Alguém mais aí? Vamos dar sequência, então. Opa. Lélio, se eu não me engano. Se eu falar errado, me perdoa, tá? Mas tá aparecendo para mim ali Lélio. Acho que é isso mesmo. É Lélio Oliveira Coelho. Então tava certo. Bem-vindo aí, Lélio. Diferente, né? O meu também é. Arílio, muito diferente. Se você for lá no Face, lá tem até grupo chamado Eu Adoro um Lélio. Opa, bom demais. Prazer. A minha dúvida é, eu não peguei ainda minhas apostilas ainda, não fui no polo ainda. Vou ter que pegar no polo ainda todas as apostilas, que eu não peguei nenhuma ainda, e levar os documentos, que eu até agora não fiz nada ainda. Não, tranquilo. Essa modalidade que a gente está tem essa vantagem, né? Na verdade, você não precisa da apostila física. Tem tudo online. Então, tipo, tu não vai parar por causa disso, né? Quando tu estiver passando em frente ao polo, tu vai lá e pega a apostila. Bem de boa. Bem tranquilo, né? Uma outra dúvida minha é que eu não consigo entrar no AVA lá. Não consigo ver nada. Não, isso é um problema. Isso você precisa entrar no AVA. Se você não entrar no AVA, você não consegue fazer as provas, você não consegue baixar o livro, não consegue ver os vídeos do professor que está lá. Por quê? Veja bem, eu sou um tutor. Eu vou caminhar com vocês até o final do curso, ou até o final do semestre, tá? Então aqui eu vou tentar ajudar vocês no que eu posso. Fazer um resumo, trocar ideia sobre o livro, ver as oportunidades, algumas dificuldades que vocês têm. Eu não vou conseguir resolver todas, mas uma boa parte dela, pela minha experiência, eu vou conseguir orientar vocês para que caminho correr, né? Mas o que você precisa mesmo é lá o professor da disciplina. Por exemplo, a gente tem ali, deixa eu voltar aqui na nossa, metodologia científica. Quem fez essa apostila, eu baixei ela esses dias, até eu pensei que eu já tinha a apostila, e eu vi que foi atualizada, ela está 2022. Então, quer dizer, já venceu a outra e eles atualizaram. Eu li a apostila errada, eu li toda a antiga. Baixei a minha agora porque entrei no AVA aqui e falei, vou baixar essa que está aqui. E vi que foi atualizada, então eu vou ter que estudá-la de novo, porque eu não sei o que foi atualizado. O legal é isso, que eles atualizam.
Então, essa atualização eu ainda não sei o que atualizou. Metodologia científica muda muito? Não, né, galera? É base. Só que devido a essa configuração do Estado, que mudou tudo aí, a nova BNCC, eu não sei do ensino superior andou também mudando. Então eu vou dar uma lida nela, na próxima aula eu já vou estar espertão nela. Mas hoje eu já vou começar a falar para vocês o que ela é, o que se trata, qual é o campo de atuação, qual é a importância, isso aí tranquilo. Isso a gente vai trocar uma ideia. Mas o meu eu vou ter que ir no polo do mesmo jeito, para me dar, pra me Depende. orientar melhor, né? Você vai estar no computador ou no celular? No celular. Beleza. No celular, se você for ali no Play Store, tá? Você vai ter ali um íconezinho onde você baixa os aplicativos. Você vai colocar ali app Léo. Eu vou falar dele também, tá? Vou mostrar para vocês ali. Ou coloca ali no YouTube como baixar o app Léo da Uniaselv no celular. Aí ele vai te mostrar o passo a passo ali. Tem vários tutoriais referentes a isso. E tu baixa ele. Aí tu vai entrar com seu login e senha ali que você vai criar e bem tranquilo. Você consegue fazer tudo por ele. Eu estudo, eu tô fazendo agora pela Uniaselv a minha terceira, quarta licenciatura, mas em pedagogia, tá? Porque muitas oportunidades de pedagogia no meu caso é bom. Então eu tô fazendo ela, já que a segunda licenciatura é curta. E eu tô fazendo somente pelo celular. Aqui no computador eu só deixo para mim dar as aulas mesmo, e porque eu estou muito fora daqui, né? Então no celular é onde eu faço. Então bem tranquilo, através do app do Léo. Então a gente até consegue ver quantos alunos usaram e não usaram. Professor, tem outra dúvida. Essa turma ela é regional ou estadual? Como é que funciona? Pois é, quando a gente está numa turma flex, eu já dei uma aula para a turma flex que tinha gente da Bahia, de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Então, como a gente está em tecnologia, com a pandemia que teve aí, é sem fronteiras, né? A gente consegue alcançar gente de tudo quanto é lado. Então, bem tranquilo, dá de boa. Tendo uma boa conexão, vocês conseguirem me ver, me ouvir legal, tranquilo, isso aí não impede vocês nada para a diferença do semipresencial. Vai ser a mesma coisa. O que a gente está falando aqui no semipresencial, até aqui a gente tem mais recursos. Eu gosto mais dessa modalidade porque às vezes eu quero mostrar um vídeo para vocês interessante, uma reportagem, um negócio que entrou agora, quente, eu já tô aqui na internet, eu só acesso e mostro para vocês. No caso, então, vai ser tudo online, né? Não tem... Porque eu tinha visto que eu ouvi falar, no caso, que... Eu vou falar das modalidades para vocês, que aí você vai entender qual que é a presencial, a semipresencial e a total flex, tá? Então eu vou explicar isso para vocês aí, bem tranquilo. Tá. É que eu tinha essa dúvida, né, de que... O que é o quem, entendeu? Tranquilo. Modo flex, semipresencial. Tranquilo. Vamos passar aqui mais um pouquinho, então. Dentro desse segmento agora, vou mudar meu slide aqui para a gente dar continuidade. Depois eu paro mais um pouquinho, conforme eu vou falando em cada slide, eu paro para que vocês tirem a dúvida referente ao que eu vou falando, beleza? Para não ficar uma dúvida muito picada e coisa e tal, eu vou passar por quase todos esses tópicos. Beleza. Os objetivos gerais aqui dos nossos cursos, né? Deixa eu só ligar aqui minha ferramenta agora. A gente vai começar a falar sobre o curso de logística, o campo de atuação, né? Essas partes que mais interessam a vocês aí. Por um pouquinho que eu tenho que ligar meu outro computador aqui. Bom, enquanto isso eu vou falando, os objetivos dos cursos ali, formar um profissional para atuar nas atividades técnicas e gerenciais. Por que técnicas e gerenciais? Porque a gente não está fazendo um curso de bacharel, onde é 4 anos, né? E nem um curso superior, superior não, um curso de licenciatura 4 anos e meio para vocês darem aula. Não, vocês estão fazendo um curso que vai direto na ferida, direto no campo de atuação de vocês. Ele é mais curto e mais enxugado, né? Então aqui dentro dessa parte é preparando o profissional quando vocês escolherem a carreira de vocês ou já estiverem numa determinada carreira que são imensas dentro da logística, né? Tudo que tem uma empresa, outra qualquer que não seja de logística, provavelmente dentro da logística também vai ter. Tem a área financeira, tem a área gerencial, tem a área de vendas, tem a área comercial, né? Tem chão de fábrica, né? Que ali é a parte do depósito, tem a parte de carga e descarga, tem ali comércio exterior, né, onde vocês vão trabalhar, que no nosso amigo que trabalhava com câmera fria, viajava fora, então tem que ter aqueles profissionais onde consegue já arrumar outra empresa fora para ele não vir vazio, que isso hoje em dia
sem chance, né? Tem que fazer então a logística reversa. Você vai cheio e volta cheio, né? Então essa é a questão que a gente estava falando aí. Então, seguindo aqui, objetivo do curso, né? Superior em tecnologia em logística. Antes era curso de logística, agora entrou tecnologia em logística. Por quê? Antes as empresas trabalhavam somente com o sistema offline. O que é o sistema offline? É aquele que você instala no seu computador e trabalha somente o pessoal que está dentro da empresa, né? Então vai ser um software que ela vai se comunicar através de redes, né? E isso hoje já é passado. Isso poucas empresas que eu conheço ou que eu trabalhei ou que eu dei suporte que trabalhavam offline. Por quê? Porque ela te restrita muito, né? Quando vai fazer um conhecimento eletrônico, ou você vai mandar um profissional atender um cliente em outro lugar, ele precisa acessar o software para ver algumas informações de valores, de peso, quilometragem, ele não consegue ter acesso. Aí ele tem que estar ligando para a empresa e coisa e tal. Então por que tecnologia? Porque antes era por telefone, você ligava. Hoje é diferente. Hoje a nossa conversa é através da onde? Dessas plataformas que a gente está fazendo aqui, gratuitas, WhatsApp, né, Facebook, Teams, Zoom, né, tem várias outras aí que vocês estão vendo que são gratuitas, facilitou um monte e economizou para as empresas. E os softwares são feitos aonde? Em nuvens. Pô, que é na nuvem? Não, que é ligada na nuvem, aonde qualquer um consegue se comunicar dentro da empresa, independente de onde está. Por que está crescendo muito as empresas hoje em dia? O trabalho de profissionais offline. Que eu posso contratar, um cara de designer que mora em São Paulo, eu estando aqui no Sul. Eu posso contratar uma transportadora ou um cara para buscar uma mercadoria para mim que mora, sei lá, em Buenos Aires, né? Eu posso fazer várias coisas no sistema esse de nuvens, né? Ali fazer o conhecimento eletrônico e tudo mais, pagar comissões, né? Eu nem preciso conhecer as pessoas, tudo está interligado. Então por isso que ele entrou aqui fortemente, tecnologia em logística. Porque a pessoa hoje que não souber de tecnologia, não estiver acompanhando a modernidade, que ela modifica toda hora, não é porque você fez um cursinho de informática que você está preparado para o mercado de trabalho, não. Quando você entra nesse sistema de logística, de tecnologia, você é um atuante estudante. Você tem que estar se atualizando o tempo todo. Por quê? As ferramentas ela mudam numa velocidade que se a gente bobear, a gente não acompanha, tá? Então a gente precisa estar mexendo. Vocês vão errar? Vão. Mas vocês só vão saber se erraram se vocês fizerem. Se não fizerem, não se atualizarem. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Pessoal, tem um monte de coisa gratuita. Para que existe o Enem? Só para adolescente? Não, o Enem também existe para gente que nunca acessou, que fez um EJA da vida. Eu fiz EJA. E daí? Hoje eu tenho mais de 6 formações acadêmicas. A grande maioria foi em rede federal. Eu estudei na IFSul, na IFRS, na Universidade Federal de Santa Maria. Fiz vários cursos na Uniaselv que eu ganhei bolsa do ProUni. Beleza, tem caminho. Se você não tem dinheiro, você só tem que ter a sua tática de estudo. Tá, beleza, eu estou trabalhando, eu tenho um dinheirinho, consigo pagar na Uniacel? Consegue, por quê? São valores, muito tranquilos, né, galera? Se vocês forem ver aí, a universidade presencial, sei lá, uma Fevale da vida, não sei qual que tem aí particular de vocês, hoje eles estão cobrando 800 de mensalidade, 1.200. Dá para nós? Para mim não dá, para mim tem que ser um negócio mais ou menos ali em cerca de 100 a 300 reais. Mais que isso por mês, ele balança o meu orçamento. Então essa é a minha modalidade. Gostei, beleza? Vou ser formado, vou ser reconhecido que nem outro curso presencial? Tranquilo, isso já foi meta que as empresas tinham de dar mais valores para as presenciais. Hoje em dia já não é mais assim. Concurso público e tudo mais, eles só querem saber se você está com diploma. Não importa onde você fez, você vai seguir todo aquele patamar, né, de quem foi com maior pontuação, tirou na prova, na entrevista e deu. Por isso que eu estou falando, modalidade IAD é fraca? Depende de você. Se você ficar só no livro, vai ser fraca. Agora, se você ficar no livro e sempre se atualizando, buscando mais, tu vai ficar mais fera do que qualquer um. Por quê? A internet hoje em dia ela é mais poderosa que qualquer faculdade. Aqui você encontra de tudo o que você pensar. Então você está no lugar certo. Não precisa de muito dinheiro. Você só precisa de estratégias, de estudo. Então estudar é sempre o melhor caminho. Show! Seguindo aí dentro desse contexto dos objetivos aqui, né? Que eu falo pra caramba, tá, galera? Então, de vez em quando, pode parar ali que eu
que eu paro aí, daqui a pouco eu já abro para Professor, vocês falarem aí. Aí aqui a gente tem aqui, ó, ainda, dentro desse segmento. Eu já vou abrir para vocês falarem, só mais um pouquinho. Análise e sistema global. Isso é importante? Claro que é, galera. Por quê? O mercado de trabalho, ele é mais ou menos movido por qual moeda? O real? Não, pelo dólar. Então tudo que acontece nos outros países interfere na gente aqui. Então às vezes a gente vai ter uma oportunidade de uma compra de um estoque, de uma mercadoria, coisa e tal, dentro desse contexto, acompanhando as notícias. Por isso que eu falo que a internet é muito poderosa. A gente precisa ver o sistema global, qual é o lugar que está chovendo, está precisando de mais coisa. Por exemplo, Nova Friburgo e Petrópolis, da onde eu sou, lá do Rio de Janeiro. Pô, olha que doideira que tá aquilo lá, né? Tá uma catástrofe geral. Mas alguém vai ganhar dinheiro com isso. Alguém vai ter que ter transporte para levar alguma coisa para lá, telha, cimento, vai ter essa parte. É uma oportunidade? Claro que é. Sempre tem uma oportunidade em alguma coisa, né? Então essa é a visão que vocês vão ter que ter quando forem profissionais na área, principalmente de logística. Logística não quer enxergar se o negócio é uma catástrofe ou não, é serviço, é trabalho, vocês têm que vender o peixe de vocês, vocês têm que estar de olho no mercado. Então essa parte de globalizado aí, quer dizer, tem que ver aonde está acontecendo algo que é a oportunidade de vocês conseguirem mercados novos, né, produtos novos, vendas e assim vai, né? E o objetivo geral que a gente tem ali, o geral e o específico, né? Dei uma geral ali uma geral, né? Na verdade, agora o específico aí. Objetivo de formar profissionais para atuar em atividades técnicas gerenciais, né? Não necessariamente que você tenha que ser um administrador. Você pode fazer técnico em administração em logística e ser auxiliar daquele setor, ser chefe do setor que você está. O setor de almoxerifado, que é muito importante para o profissional de logística, o de conhecimento eletrônico, de contas a pagar e receber. Você não precisa fazer uma faculdade de administração para atuar ali. Dentro dessa de logística, se você estiver naquele ramo, você tem que entender de logística e de administração, dentro de gerenciamento da logística. Por isso que tem essa parte de gerenciamento de logística em geral. Você não precisa fazer, então, a faculdade de administração, que o campo é muito grande. Você já está atuando, você já está trabalhando. Então você quer aplicar direto aonde você está. Curso de logística, se você já trabalha nesse segmento, é ótimo. Não precisa seguir para 4 anos e meio, 4 anos num bacharel em administração. Logística, vocês vão alcançar tudo isso. O planejamento da gestão e logística nas empresas e produtos em processos industriais inseridos na cadeia produtiva e de transporte. Bom, a logística, como vocês devem já estar atuando, saber melhor do que eu, ela envolve muitos segmentos. Tem logística tanto interna, dentro de pavilhões, dentro de filiais, matrizes, tem a externa, né, que é onde você vai atender o cliente. Pode ser que vocês trabalhem com mercadoria crua, que vai ser transportada para as indústrias de duas formas, pode ser a granel ou pode ser na totalidade, onde você tenha que ter um galpão de estoque para poder atender os clientes em volta, porque hoje em dia as empresas não trabalham com estoque, aí entra a logística. Vocês podem até ter um pedaço dentro do pavilhão de vocês, onde vocês vão alocar o espaço para a mercadoria desse cliente ficar lá, e você ir atendendo os outros, né, e fazendo aquela questão de desenvolvimento logístico, né? E os específicos que a gente tem aqui, então tem que ter profissionais para isso, muito sério. A gente tem ali compreender o processo e aquisição de materiais, peças e componentes necessários às atividades empresariais. Então, internamente você tem que saber aonde é que ela está, em qual prateleira, em qual corredor, qual é a distância dos pallets, qual é a empilhadeira, qual é o espaço necessário, né? Ah, não, o cliente tal pediu tal coisa lá. Pô, você tem que estar andando pelo pavilhão porque você não sabe onde está. Então é todo esse, por isso que é importante vocês saberem. O tempo em logística vale dinheiro. Então se o cara ficar procurando algo lá que ele tem em estoque que já está passado, não vende mais, você está ali mesmo para encher o saco dentro do pavilhão, tem que ter um profissional onde ele tem essa visão, que ele consiga despachar um outro material com uma venda casada que dissolve aquilo, porque
o espaço dentro da logística da transportadora vale dinheiro demais, né? E não necessariamente que uma máquina tem que estar sempre no mesmo lugar. Você pode ter uma logística que você mude ela. Então tem que ter o profissional para ter essa visão. Ah, eu preciso dessa máquina para confeccionar ou para guardar o material de tal cliente que é por saca, né? Vamos dizer assim. Calcário, por exemplo. Ah, depois que eu desovar isso daqui, vai vir computadores, que é outro tipo de mercadoria totalmente diferente. Então você vai precisar do mesmo espaço para poder atender esses dois tipos de clientes. Tem que ter um profissional especialista nisso? Claro que sim. Por quê? Tem que ter ali temperatura, ambiente, local, né? Se não pega sol ou se pega sombra demais, se tem umidade. Então tudo isso é interessante. Você vai saber isso de que forma? Estudando, né? Isso, estou apresentando aí a geral, Letícia, do curso, tá? Quais são as expectativas do curso de logística. Então, vou apresentar todo o currículo dele, tá? Antes de entrar realmente na apostila de metodologia. Se não der tempo hoje, bem tranquilo, semana que vem a gente dá conta dela de boa, que eu vou explicar para vocês. Hoje o importante é vocês entenderem o ramo que vocês estão entrando. Ainda a gente tem aqui armazenagem e movimentação, né, de mercadorias e produtos. Vai que surge uma oportunidade para vocês trabalharem na área portuária. Vai que vocês passam num concurso aí da Receita Federal, onde vocês vão fazer essa parte de container, da parte de container, de mercadoria, de localização. Vocês não precisam ser um profissional esperto nessa área, né, para que vocês possam atuar. Então vocês não podem se formar depois. Vocês já têm que ir com essa carga, né? As informações entre fornecedores, empresa e clientes, né, onde vocês vão ser a ponte. As empresas geralmente, eu vou comprar tal coisa lá em Minas Gerais e outra coisa lá em São Paulo. Pô, mas eu não tenho caminhão para trazer. Quem que você acha que elas vão contratar? Vocês. Vocês vão ter que fazer essa logística para ela. Eu, por exemplo, quando eu fiz aquele transporte de avião que eu falei para vocês desmontado, eu nunca tinha visto a empresa na vida. Ela me contratou através de cotação, né? Então ela morava em Minas Gerais, me contratou para mim pegar uma mercadoria no Porto do Rio Grande para enviar para Minas Gerais. Então essa foi a questão. Eu entendi um pouco já do conhecimento, contratei o caminhoneiro sem nunca ter visto ele, também através de valores, através de postos de gasolinas, aquelas casinhas onde tem ali o nome agora, que são os caras que contratam a carga, e assim foi. Então assim é hoje em dia, você não precisa sair de casa para fazer toda essa logística. As empresas, elas têm ali, depois eu ensino para vocês onde vocês vão entrar, se vocês vão ver essa parte comercial que vão fazer esse meio campo, né? Por que falando de metodologia científica? Diomar, infelizmente você está numa área que a turma é de logística, então eu tenho que falar de logística. Se você quer realmente só apostila de metodologia científica, aí sem problema, aí semana que vem tu retorna, porque eu vou dar um aparato. Hoje em dia eu só vou falar o que é a metodologia científica, que realmente é chato, tá? Metodologia científica não é uma coisa legal, mas vocês precisam para planejamento da empresa. Então, se você não se interessa por logística em si, agora nesse momento, porque você é de outro curso, não precisa estar na aula hoje não, bem tranquilo, não vou fazer chamada nem nada. Semana que vem você pode voltar aí que tá bem de boa. Hoje eu só vou falar de logística mesmo e a parte também da metodologia dentro da logística, tá? Tranquilo? Mas eu já sou formado em logística. Mas essa turma é de logística, né? Não tem como eu não falar de logística. Vamos ver mais o que a gente vai falar aí. Desenvolvimento e monitoramento de negócios e projetos logísticos, né? Por quê? Toda carga você também tem que ter um projeto logístico, né? De como você vai fazer, qual é a quantidade, quantos caminhões precisam, né? Para que você possa fazer o orçamento para o cliente. Então tem diversas tabelas que a gente depois vai trabalhar. Eu vou até doar alguma para vocês que eu tenho aqui, para que vocês forem do ramo poder entender um pouco de como funcionam essas tabelas comerciais, para quem atua na área comercial, certo? Então eu sempre estou trocando ideia e compartilhando com vocês aí. Deixa eu ver mais o que a gente tem aqui. De processo, transporte de distribuição, deslocamento. Deslocamento. Por exemplo, você vai fazer um sistema de entrega para um shopping na cidade de São Paulo. Você vai ter que ter uma grande parte de logística embutida aí, porque lá tem horário para caminhões de grande porte transportar dentro da cidade,
tem a parte de altura de alguns shoppings, né? Tem vários segmentos que você, o tipo de caminhão que pode entrar, horário, de repente você só pode entrar à noite, o shopping já vai estar fechado. Então é uma parte que você tem todo um sistema de programação para que você possa atender esse cliente. Mesmo você estando à distância, você está aí em Santa Catarina e o seu cliente é lá de São Paulo ou de Minas Gerais ou qualquer outro lugar, você tem que saber exatamente aonde que vocês vão pegar esse material, em que tipo ele está condicionado, né? Se é em pavilhão, se não é, a altura do pavilhão, que largura é o portão para tal caminhão, você precisa de um caminhão truque, você precisa de um caminhão baú, né? Então você precisa saber o tipo de mercadoria para que você possa atender esse cliente. Não é simplesmente pegar qualquer caminhão para qualquer mercadoria e mandar lá porque vai dar zebra. Então isso são o que vocês vão aprender aqui, né? Tipo de mercadoria para tipo de material, tipo de caminhão para tipo de caminhão, de logística, né? Aonde vocês vão atender e aonde vocês vão circular. Então tem toda essa parte aí. Muito bem, dentro desse parte que eu falei desse slide, alguém tem uma dúvida? Agora vocês podem falar antes que eu pulo para outro. Os objetivos, então, que eu queria falar isso, é o que vocês vão entender, é o que vocês vão encontrar nesse curso inicialmente. E que tem ali a mãozinha do João, Marcelo, Letícia. Pode falar, Letícia. É só uma pequena dúvida. Gestão e logística e tecnologia e logística é a mesma coisa? Sim, a gestão está dentro da tecnologia igual, porque a gestão hoje em dia ela está totalmente nas nuvens, né? Então, por isso que está a parte forte em logística, em tecnologia. Mas ela está dentro, sim, com certeza. Área financeira ali, né? O ativo, o passivo. No caso, gestão é a mesma coisa que tecnologia. Sim, a tecnologia é porque a gestão ela tem que ser dentro da tecnologia, né? Hoje em dia, para você ter comunicação entre setores e tudo mais, você para fazer uma boa gestão, você tem que estar interligada. Para ver se a mercadoria chegou, se foi conferida, foi despachada, se está na almoxarifada, se está em caminho, né? Então, toda essa questão que o cliente ele vai estar o tempo todo falando para a transportadora. Ele quer essa mercadoria para ontem. Ele não quer saber se deu um problema no meio do caminho. Então, essa é a gestão que você precisa. Eu já trabalhei em transportadora, eu sei mais ou menos como funciona. Então tu sabe o que eu tô falando, né? Tudo para ontem. Sim, então, se der uma zebra, você precisa saber em tempo real para avisar ele, para que ele não fique, né, ruim da mão lá. Tá, muito obrigada. De nada. Ramon, eu trabalho numa empresa de armazenamento logístico, não temos essa função de importação e exportação, trabalhando com o operador portuário juntamente com granéis. Ah, legal, legal. Gestão de fluxo de armazenamento, importante a gestão de estoque. Essa é a minha parte da empresa. Ah, legal. A gente vai ter uma apostila dentro desse seu curso aí que você vai falar nessa parte de armazenamento e estoque e transação de dentro de pavilhão, né? Que vai te interessar bastante aí. Se eu não me engano, ainda é esse semestre. Não, acho que é semestre que vem. Esses vocês vão ver mais teoria mesmo. João aí, talvez? Fala, professor, eu tenho uma dúvida referente a mais a questão da metodologia do aprendizado em si. Essa aula, em específico, o meu exemplo, tipo, eu trabalho com vez que eu não vou conseguir acompanhar, ela tem algum lugar que ela fique de acesso vitalício que eu possa acompanhar? Ou essa é só a aula virtual, sala virtual, fechou ela, só a apostila? Você está falando essa que a gente está tendo agora, essa conversa aqui? Essa e nas futuras também. Tá, bom, a princípio a gente não pode gravar, né? Por quê? Por causa dos direitos aí de imagem. Mas como vocês podem ver, eu vou colocar aqui para vocês olharem como que tá aparecendo vocês para mim. Se tiver... Deixa eu trocar aqui o... Se vocês estiverem aparecendo assim, igual que vocês estão hoje aqui, não tem problema. Por quê? Não estão filmando vocês, só eu que estou saindo. Aí eu posso gravar. Porém, se vocês estiverem com a câmera ligada, aí eu não posso divulgar. Aí eu não posso, tipo agora, ó. Mostrar aqui, ó. Tem uma câmera ligada. Ele saiu. Era só para me mostrar. Era só para me mostrar. Aí eu não posso colocar para a galera ver. Agora ligaram de novo, olha lá. Sim, ó. Por quê? Pode dar algum problema de direito de imagem. Às vezes a pessoa não gosta. Não é todo mundo que gosta de aparecer, né? E para mim divulgá-la para vocês, só dá para colocar no YouTube. Então eu vou botar o link lá e divulgar o link para vocês verem quantas vezes vocês quiserem.
Então, o outro modo não tem atualmente, né? Então, por isso que a Uniaselv não gosta. Ele tem esse medo de direitos autorais. Mas se todo mundo desligar a câmera e ficar só no breguetinho aquele ali, tranquilo. Aí eu consigo postar. Aí vocês podem deixar lá que eu gravo a aula, corto algumas coisas que der falha aí, né? Lógico que vai dar, né? E edito ela e coloco lá para vocês. Só que como eu trabalho, como vocês viram, praticamente a semana inteira, às vezes eu não tenho tempo de editar na mesma semana para colocar para vocês. Às vezes eu coloco um pouco mais tarde, mas essa de hoje, por exemplo, eu vou tentar colocar para vocês assistirem lá de novo, se vocês precisarem. Beleza? Perfeito, achei bem bacana até essa situação de todo mundo desativar a câmera, que daí fica lá. Às vezes o pessoal tá assistindo aqui, eu mesmo tô no trabalho no intervalo, aí chego em casa, acesso o link, vejo com mais tranquilidade, bem Isso, interessante. na hora do intervalo, do cafezinho, né? Aqueles horários. É isso aí. Essa é a tática de estudo que eu ia comentar com vocês. Todo o horário que vocês têm durante o dia vai ter algum horário ansioso, onde a gente fica vendo Facebook, as fotinhas lá do Instagram, né? Então, esse horário você pode pegar para estudar. Nada te impede de olhar as fotinhas, mas você vai colocar o fone de ouvido e ouvindo o áudio. Isso você está estudando, né? Então, é uma parte, é uma tática. Esse das fotinhas eu concordo. Às vezes é importante ver as fotinhas. Ah, com certeza. Entretenimento faz parte. Alguém mais ali? Eu não consigo ver o nome de todo mundo. Se alguém quiser falar ali, eu só consigo ver do João atualmente, mas vi que tem mais uma mãozinha levantada. Pode abrir o áudio aí se precisar. Não? Posso seguir? Beleza. Vamos seguir para o próximo aqui. Perfil do acadêmico em AD, né? Eu já tinha dado uma palhinha do perfil do acadêmico em AD, então são profissionais geralmente mais velhos, né? Pessoas que já estão no mercado de trabalho, ou por algum motivo parou, ou que está cansado de ficar em casa e quer entrar no mercado de trabalho. Pode ser aquele acadêmico que realmente já quer seguir direto, né? Do ensino médio e está aqui já para procurar uma oportunidade de trabalho, porque ele já sabe que o mundo lá fora é competitivo. Se ele não tiver uma atualização, mais difícil dele entrar, né? A gente sabe disso, que as empresas estão cada vez mais exigentes, então sempre é bom você estar se atualizando. Então o perfil é esse. Você tem que ver que depende mais de vocês do que da instituição. Muita gente pode falar, mas esse sistema é horrível. Não é que não é horrível, é que a pessoa não se projetou, ela não fez a programação nela para estudar. Porque vocês têm que ver que ninguém vai estar te cobrando aqui. Você fez a prova? Você não fez? Não sei o que lá. Não tem tempo. Por exemplo, eu sou o tutor de vocês, mas eu trabalho com 26 turmas no estado, que vai dar uns 800, 900 alunos, e mais 2 turmas de 200 alunos cada uma. Imagina se eu fosse entrar em contato com todos os alunos. Eu não ia sair do WhatsApp, não tem como. Então depende mais de vocês do que de mim. As ferramentas para vocês estão todas aqui. A gente vai ver que tem várias, né? Você tem vídeo gravado lá no AVA, tem o PDF, porque você não deu tempo de buscar o livro, que nem um colega nosso, que você consegue baixar e ver pelo celular. Você pode ver pelo tablet, você pode ver pelo computador. Ele está em nuvem, que você consegue ver qualquer hora, qualquer momento. Tem os tutores que vão estar ali online, que sou eu. Nem sempre eu consigo trocar ideia com vocês ou ajudá-los, mas tem o nosso grupo poderosíssimo do WhatsApp, que ali vocês colocam uma dúvida, um colega ajuda vocês, porque aqui é de aluno para aluno, um ajuda o outro. Tem os tutores da Uniaselv interno, vocês também vão lá em atendimento, coisa e tal. Tem ali alguns pontinhos verdes de cada matéria, onde vai estar escrito ali o tutores internos, vocês vão trocar uma ideia com eles. E ainda, se vocês precisarem alguma dúvida na matéria em si, por exemplo, matemática financeira ou economia, que é muita conta, e você não entendeu uma questão que o professor daquela apostila fez, você entra lá nesse atendimento e lá está o professor que fez a apostila. Aí você vai trocar uma ideia com ele, não com o tutor. Você tem que trocar uma ideia com o professor que fez aquela apostila para ele te explicar como que se faz aquela conta, como é que ele chegou naquele raciocínio, se for importante para a sua profissão. Então tem ele lá também, né, o tempo todo em horário comercial. Só vocês clicarem lá que ele vai dizer, em atendimento, você vai ser o terceiro. Aí depois ele atendeu o segundo. Vai mudando automaticamente, ele já te atende em tempo real praticamente. Então é bem interessante essa ferramenta que está dentro do AVA, tá? Aí tem mais o que? Tem ainda o suporte do polo. Não entendi alguma coisa, eu acho que eu estou na turma errada e coisa e tal. Esse não tem como eu te ajudar.
O que eu posso falar é o que eu falei aqui. Aí você vai até o polo e lá você troca, ela vai abrir lá a tua ficha e vai ver se você está na turma certa ou não. Então você pode fazer isso tanto online quanto ir direto ao polo, né? Então tem várias ferramentas que depende de você. Se você não se mexer, não for em lugar nenhum, por exemplo, eu vou assistir só as aulas do professor que ele resume a apostila pra gente e deu pra bola. Beleza, no final tu vai ter o seu canudo, se esse é o seu objetivo. Mas o conhecimento tu não vai ter. Você vai ter alguma coisa que você poderia ter aprendido no YouTube, né? Porque aqui é um resumo. Como que a gente vai ter uma apostila, sei lá, de 400 e poucas páginas em 3 encontros, 4 encontros, para você aprender alguma coisa? Você não vai aprender. Você vai ter uma noção do que a gente está falando, né? Da variável. Mas se for dentro do que você atua, tu tem que buscar mais. Isso depende de você. Então o perfil tá aí. Você tem que ser interessado pelo que você quer, interessado pelo seu objetivo, interessado não pelo diploma, mas sim pelo conhecimento. Fechou? Vamos ver mais o que a gente tem ali. Campos de atuação de logística. Vários, muitos. Área financeira, área de distribuição, área de comércio, área de móveis, área de câmera fria, área de transporte interno e externo, a área ali de maquinário. Nossa, a área de logística está em tudo. Logística está em tudo. Por que o Brasil parou quando teve aquela greve logística? Porque tudo depende de logística. Para você levar um alimento, umas frutas, trazer o coco lá da Bahia aqui para o Rio Grande do Sul, se não tiver logística, não vai rolar. Se você for levar uns grãos daqui para Buenos Aires, se não tiver logística, não vai funcionar, né? Vamos dizer aí, várias outras empresas de móveis, de qualquer coisa, tem que ter logística. Frota própria ou terceirizada. Grandes das empresas hoje estão investindo em terceirizado. Por quê? Frota custa dinheiro. Melhor contratar uma transportadora que já tem uma frota do que ela mesma ter caminhão, né? Então tudo depende de algum profissional que vai fazer essa conta para ver no final se vale a pena ele ter o caminhão ou não. Porque olha o preço do diesel, olha o preço que é a manutenção, quanto que custa um frete, quanto que custa manter um funcionário desse caminhão, quanto que custa a manutenção desse caminhão, pneu que tá, nossa, caríssimo, o diesel, mais pedágio que tá um absurdo. Se você for daqui a Minas Gerais, a São Paulo, metade quase do frete vai tudo nisso. Então é uma questão que a empresa vai ter que avaliar. É melhor eu ter frota ou eu contratar uma transportadora, né? Então a gente está aí dentro desse segmento. Tem muito campo para a área de logística. Tá, eu preciso trabalhar exatamente dentro da transportadora? Não exatamente. Lembra que eu falei com esse novo segmento que a gente está? Por exemplo, eu tenho um sobrinho aqui no Rio Grande do Sul que ele trabalha para uma empresa do Canadá. Ele faz transportes grandes, tipo de Circo Solé, essas coisas doidas aí de país para país. Ele trabalha com isso. Fala fluentemente o inglês e outros idiomas, e ele vai lá só para fazer o desembaraço aduaneiro, né, de transporte, arrumar os transportes, às vezes para carregar o elefante, a tal de girafa, que é transporte diferenciado, mas é um campo que o cara mora aqui. Ele só vai lá quando realmente precisa e ganha em dólar. Isso que é o legal. Então tem muita área, não só dentro do Brasil, você pode explorar para vários campos. Eu gostaria de trabalhar nesse campo. O que você precisa? Estudar, meu velho. Você tem que aprender a falar idiomas, tem que dominar a informática, legislação, né? Não somente dentro do país, por isso que tem aquela parte globalizado, né? Você tem que ver mundialmente se você pretende atuar na área de comércio exterior, né? Que também está na área de logística, e é isso aí a parte do campo de atuação, é imensa. Competências e habilidades a serem desenvolvidas, bom, todas, né? Que a gente viu aí já no campo tanto de administração, que você vai desenvolver, né? Principalmente na área da tecnologia, que está bem frisado agora nessa nova apostila de logística, né? Como em qualquer outro campo. Beleza. Alguém está com uma dúvida nessa área aqui? Eu posso pular o slide. Podem abrir o microfone. Se ninguém levantar a mãozinha lá, é porque tá tranquilo. Eu toco para frente. Beleza. Vou tocar. Aqui o que a gente tem? A gente tem a matriz curricular, tá? O que vocês vão abordar, aonde vocês vão estar dentro desse campo logística? Quais são as áreas, quais são as apostilas que se comunicam entre elas, né? Quantas apostilas é por semestre? O que é o tal do paper, né? Então todas essas questões. Vamos lá. Aqui a gente tem inicialmente a matriz, as disciplinas.
perspectivas profissionais, gestão de pessoas, marketing, empreendedorismo, planejamento estratégico. Isso no primeiro. Se vocês têm diferente disso aqui, não tem problema. Vocês vão navegar durante o curso por todas essas disciplinas, tá? Então não importa se ela está no início, no final ou no meio. Como a Uniaselv tem um sistema de uma apostila por vez, então não importa em qual você está aqui. Se você não for fazer ela agora, ó, aqui vocês estão, na verdade, no segundo semestre, pela essa nossa matriz aqui, ó. Segundo semestre, metodologia científica, sociedade e meio ambiente, fundamentos de teoria organizacional, economia e o seminário. Vocês, na verdade, não estão no início do curso, vocês estão no segundo semestre. Depois, quando vocês vão para o terceiro, vão para o quarto, quando estiver lá no finalzinho, vocês vão voltar para o primeiro para cumprir essas 3 aqui. Quer dizer, essas 5 aqui, que é perspectivas profissionais, gestão de pessoas, marketing, empreendedorismo e planejamento estratégico. Aí vocês se formam, tá? Então a ordem não interfere o fator, legal? Esse é a grande mágica do Flex, que ajuda vocês a ser flexível. Ah, professor, eu por algum motivo não consegui fazer a apostila de fundamentos de teoria organizacional porque a empresa me botou num treinamento para mim ir fora do país aqui, fazer um treinamento internacional ou qualquer outro, fiquei desempregado, sei lá, alguma coisa assim, e não consegui, tive que parar, trancar alguma coisa. Não tem problema, quando você voltar, você vai voltar para fazer essas disciplinas que você deixou para trás. Ou você pode fazer paralela, que nem o colega lá, como eu falei. Ah, ele pode, acho que era a logística reversa que ele falou, né? Que não está nesse semestre. Não tem problema, ele pode fazer em outro dia se ele tiver disponibilidade em outra turma e acompanhar vocês. Ah, eu quero reduzir, fazer ele em tempo menor. Eu posso fazer em 3 turmas ao mesmo tempo? Até eu acho que pode. Você pagando elas, você consegue até talvez, como é um tecnólogo, talvez diminuir o tempo de curso, fazer ele mais rápido. Não peguei nenhum caso assim, mas há possibilidades. Se você tem como navegar entre duas, de repente até consegue mesmo, tá? Tudo é uma questão de vocês verem no polo de vocês essa informação que eu estou passando. Que essa foi só uma que veio aqui agora, não sei dizer a vocês se há possibilidade. Mas depois a gente tem ali mais o que? Armazenamento, movimentação de materiais, análise de transporte, logística de produção e serviço, né? Métodos quantitativos, seminário interdisciplinar, né? Produtos e serviços logística. Ali vocês vão ver que no primeiro não tem, deixa eu ver, o seminário, mas no segundo, que é o que vocês têm, tem ali, ó, seminário interdisciplinar, introdução à pesquisa, que vocês vão carregar em cabeceiro essa primeira apostila que a gente vai fazer, metodologia científica. É ela que vai dar o alicerce para que vocês consigam fazer o seminário, que nada mais é do que o tal do paper, que é um filhotinho do TCC, tá? Que vocês vão fazer. Geralmente, quando a gente está numa turma flex, ele é feito em 5 integrantes, tá? Dá para fazer individual, professor? Não. Por que não dá, galera? É impossível eu corrigir 200 alunos de uma turma, 200 TCC, né, no tempo hábil de um semestre, porque a gente só vai fazer lá no finalzinho. Então, como que eu vou fazer isso? Então, é importante vocês já no grupo do WhatsApp se comunicando, trocando ideia, fazendo amigos virtuais, para quando vocês forem chegar lá, vocês já terem duplas, trios e assim, se juntando até dar 5 integrantes. Pode ser 6? Não, é 5 no máximo. Pode ser 3? Pode. Tranquilo? Mas um sozinho não, tá, galera? Porque eu não vou dar conta de corrigir. Então a gente já vai deixando isso bem claro, bem armado aí para a gente poder fazer essa comunicação e ficar tanto fluente para vocês e para mim. Quando vocês fazem um serviço em grupo, ele flui bem melhor do que você fazer tudo sozinho, tá? Por quê? Hoje em dia não tem esse conhecimento de querer só para mim. Eu ser um gerente, sei fazer aquilo lá e não vou ensinar para ninguém. Não, hoje um bom gerente é aquele que ensina tudo que ele sabe para todo mundo. Por quê? Porque aquele gerente ele quer subir de escala. Ele quer também ir para carreiras melhores. Então ele ensinando alguém, ele tem como competir em outros cargos mais elevados, porque ele já ensinou alguém para substituir ele. Então esse é o pensamento de hoje. Não é aquele cara, não, vou ficar aqui a vida inteira, não vou ensinar nada que eu sei para ninguém. Aqui é meu, eu domino e deu. Não, não tem mais essa. O cara que tiver com a cabeça assim, tá equivocado. Hoje em dia é diferenciado, né? Essa parte aí. Bom, beleza. A Tatiane perguntou que ela começou no segundo. Como ela faz para concluir o primeiro? Durante o terceiro e o quarto semestre,
pode ser que eles te ofertem alguma possibilidade de você fazer algumas disciplinas do primeiro. Ou você vai fazer o segundo, o terceiro e o quarto, depois você vai fazer o primeiro lá no finalzinho. Igual muitos alunos que estão aqui hoje estão fazendo, tá? Então, bem tranquilo. Pode ser que você até entre em outro curso que não tenha nada a ver com esse. Por exemplo, um curso de enfermagem. Você pode entrar, de repente, no curso de enfermagem que lá, por acaso, tem a apostila de metodologia científica. Você só vai fazer aquela apostila lá, porque é a mesma. Beleza? Então não tem problema, às vezes você não está num curso que não é seu, que nem o nosso amigo que estava aqui hoje, eu não lembro mais o nome dele, mas acho que ele falou que não é da área de logística que ele está fazendo. Mas a apostila que ele está fazendo está aqui com a gente. Então, por isso que ele está aqui fazendo. Hoje eu estou falando do curso em si. Então, para ele não é interessante. Se eu falasse só de metodologia científica, beleza. Aí era o que ele está procurando. Ele quer matar aquela porque o curso dele é de agronomia. Não tem nada a ver com isso aqui, né? Sendo que a agronomia ainda tem um pouquinho de logística dentro, né? Beleza? Então tá aqui, atividades complementares que vocês vão ver ali, tem o seminário, né, que eu já expliquei mais ou menos o que é o mini paper que a gente vai fazer, que eu vou explicar ao decorrer, que a base é essa metodologia científica, que eu vou ensinar vocês citações, citação da citação, o que é uma citação longa, curta, ih, professor, referencial teórico, já tô pirando o cabeção, o que é isso? Já tô fora da escola há anos, né, não lembro mais nada. Não tem problema, galera, eu vou ensinar vocês desde o A, E, I, O, U. Então, bem do iniciozinho, para vocês pegarem de boa, bem tranquilo, não se estressarem, vocês vão aprender. 100% do que eu estou falando é fato. Não vou indicar vocês materiais da internet, onde vocês vão plagiar, nada disso. A gente vai trabalhar com as nossas próprias apostilas da Uniaselv, beleza? Que assim fica mais tranquilo para eu poder orientar vocês e vocês não chegarem num plágio. Porque o que acontece? Quem corrige esses papers não somos nós, tá? Eu vou ser o orientador de vocês. Então, quem vai corrigir é a central aí em Indaial. Aí é onde vocês estão. Então, pode ser que você pega um cara meio mala, ele vai lá e coloca lá naquele, né, negocinho de plágio lá e acha um plágio e vai desconsiderar. Já aconteceu isso? Já, e bastante. Tá? Então, não quero que vocês passem por isso. Então, por isso que eu vou orientar vocês da minha maneira, que eu acho bem simples, sem nenené, direto ao ponto e bem simplificado, para que vocês que estão muito tempo aí sem estudar, compreendam fácil. Beleza, galera? Show de bola. Então, a gente tem aí, deixa eu ver, 4, 5. Realmente, cada semestre que tem ali, o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, 4 e 5, né, ele vai dar 2 anos e meio, né? Beleza, então isso aí mesmo que vocês falaram. Aparentemente não tem aqui, pelo que eu estou vendo aqui, o estágio obrigatório presencial. Vocês só vão ter aí a parte do paper mesmo, tá? Que é o seminário no segundo, o seminário no terceiro, tem o seminário no quarto e o seminário no quinto. Então a gente vai construir ele passo a passo. No início, né, a gente já vai saber o que é isso, que é importante, as citações, por que é importante, referencial teórico. Depois a gente vai estudar um pouco do desenvolvimento, a escrita, começar a escrever, né, quais são as colocações, como inicia uma frase, como coloca o parágrafo, né, o recuo, a parte mais de introdução ali de informática, que eu vou explicar para vocês, e depois a escrita em geral, com o tema que a Uniaselv disponibilizar. Pode falar, Igor. Professor, no caso, uma dúvida. Manda lá. Em relação ao estágio. Se caso a Uniaselv não disponibilizar estágio, o aluno conseguir alguma empresa para fazer esse estágio, a escola tem que disponibilizar algum documento? A gente tem que te mandar todos os documentos, sim, tem que mandar todos os documentos onde comprove que você está estudando, autorização da Uniaselv, junto com a empresa, se vai ser um estágio remunerado ou não. Geralmente os estágios hoje em dia estão sendo todos remunerados, então quanto que a empresa está disposta a pagar isso, né? Se o estágio que você quer aplicar é dentro da própria empresa que você trabalha, tudo é uma questão que você tem que conversar com com o setor do seu polo, né? Que ela vai te indicar lá a pessoa realmente que é especialista nessa área de estágios, para ela poder te orientar nesse ponto. Tem a parte de visitação, Entendi. né? No caso, a gente está na nossa Flex aqui, não tem como a gente falar, pô, galera, vou aí em Santa Catarina visitar uma empresa com vocês, papapá. Não tem como, mas de repente tem alguma
curso de logística na cidade de vocês, onde tem um semipresencial e o tutor resolveu fazer uma visita a uma empresa. Aí você pode trocar uma ideia lá com o gerente lá do seu polo, né? Lá, a supervisora, a orientadora lá, e ver se te encaixa para essa tal visita. Então, tudo é uma questão de conversa que você pode ver as possibilidades. Sim, Tá, deixa eu fazer no uma outra caso, pergunta. Certo. Essa planilha está disponível no AVA? Pior que eu não sei, que eu não tirei ela do AVA, não. Mas se eu disponibilizar o vídeo para vocês, vai estar gravado, né? Aí bem tranquilo. Mas qualquer coisa, ok, depois você obrigado. me pede que eu coloco no grupo do WhatsApp lá. Bem tranquilo. Ok, obrigado. Letícia? Não, eu ia falar em questão do colega disse, eu, no caso, já vou para o meu segundo estágio na área da logística. Tá, e Então, seu tu estágio é consegue presencial? estágios... Isso. Ah, legal demais. Estágio remunerado, no caso. Ah, muito bem, hein? Vou pagar uma cerveja pra gente aí, né? Tá grandona, coisa boa. Isso. Até então, agora, dia 3 de março, eu vou iniciar em outra empresa fazendo estágio. E a parte do estágio é muito importante. Pô, na minha visão, é importantíssimo para o aluno que conseguir fazer o estágio presencial. Por quê? Porque ele vai abrir portas, vocês vão conhecer pessoas diferentes, situações diferentes, pode abrir muitas portas, né? Verdade. Vamos ver Alexandre, acho que é. Os slides vão ser anexados aqui no arquivo, no grupo. Não, esse slide não. Se eu disponibilizar, vai ser o vídeo. Aí vocês vão ver ele igual, tá? Perdão. Seguindo lá. Essa aqui, alguém tem mais uma dúvida? Eu vou passando, tá, galera? Paper, já tem... Ah, beleza. Agora aqui os conteúdos complementares, tá? Que vocês precisam fazer além das disciplinas. Que é ali, ó, atividades acadêmicas curriculares, que são as bases. Ela vai dar 1.720 horas, tá? Que é todas essas apostilas que a gente vai fazer nesses 2 anos e meio. Né? Depois a gente tem o seminário interdisciplinar, que é 160 horas, que é só essa parte do paper de construção, desde o início até o final, legal? E tem as atividades que é além disso tudo. Vocês vão ter que fazer cursos complementares, tá? Muitos deles eu coloco no AVA para vocês assistirem palestras, cursos rapidinhos de 40 horas, né? Ali de informática, de mexer num software, de uma tabela do Excel, de fórmulas, né? De como formatar um documento, um e-mail. Então são esses cursos assim de curta duração para que vocês possam complementar. Tem 2 formas que vocês podem fazer. Por semestre, né? Todo semestre vocês vão em anexo a eles lá. Tem que ter, então, o certificado com o CNPJ. Cuidam isso, tá? Se não tiver, não vai ser validado. Então vocês colocam lá. Quando vocês entrarem lá no AVA de vocês, vocês procuram essa parte aí. Atividades complementares obrigatórias. Ver quantas horas. Porque de repente você vai falar, pô, professor, 100 horas ali. Ah, eu tenho um curso de 230 horas, fechou. Não, não vai dar. Aqueles 230 horas do mesmo curso, ali no sistema ele vai só considerar 30 horas daquele curso. Por quê? Ele não aceita que seja na mesma categoria, tem que ser em várias coisas. Então 30, 30, 30, 30 até dar as 100 horas. Então tem cursos ali de 4 horas que foi uma palestra, tem um workshop ali que foi de 6 horas, vocês vão anexando esses pedacinhos aí, tá? Pode ser tanto por semestre, ele vai ser validado agora. Geralmente a gente valida ele lá no final, tá, galera, do curso. Então você pode ir colocando conforme o curso, porque às vezes você vai ter semestre que vai ter tempo para fazer e outros vocês não vão ter tempo. Mas não esqueçam de fazer, não deixa lá para o último, que eu já vi aluno deixar de se formar porque não fez os cursos complementares. Ele é obrigatório, porque o curso de logística ele tem que ter 1.980 horas. Beleza, galera? Dúvidas? Mete bronca aí, pode falar. Então, Marcelo, diga lá, referente a Marcelo. esses cursos aí, referente a esses cursos aí, eu já fiz eles, né? O meu era total de 100 horas adicionais, então eu fiz 3 cursos, e os cursos tem na própria plataforma da Uniaselv ali do nosso AVA.
Então eu já fiz, já inseri, tá tranquilo. Para o pessoal que está entrando agora e não sabe, não precisa ficar procurando curso fora, querer pagar totalmente gratuito na própria plataforma do aplicativo tem. Perfeito, isso mesmo. Se vocês olharem lá embaixo, vai ter cursos livres. Vocês podem fazer qualquer daqueles cursos que sejam direcionados da hora de vocês e tá tranquilo. Então a própria Uniaselv dá esses cursos para vocês aí, né? Quem tá no computador ou no AVA, é só vocês começarem a mexer que vocês vão localizar. Ele é bem fácil de se achar. Só tem um problema. Ele disse ali que já fez o curso, mas naturalmente ele já está estudando na Uniaselv. Por quê? Se você for anexar cursos antes do curso que você começou agora, ele não vai aceitar a plataforma lá. Tem que ser cursos recentes. Ah, eu tenho curso que eu fiz lá em 2016, em 2019. Não é validado. Tem que ser cursos atuais que ele contemplem paralelamente o curso de vocês, nesses 2 anos e meio. Vocês têm 100 horas para fazer. Show de bola? Eu já vi aluno que já foi considerado de 1 ano atrás que ele colocou o curso lá e não aceitaram. Então pode acontecer isso com vocês para não acontecer, tá? Tem que ser no ano vigente do curso que você está fazendo, senão Isso não aí. é considerado. Beleza, Marcelo, isso aí mesmo. Obrigado aí pela dica aí de ter lembrado, exatamente isso. Mas tem tudo ali na plataforma, bem tranquilo, vocês conseguem. Ficam de olho no WhatsApp, que sempre que tem ali um curso, um workshop, uma palestra, coloca lá para vocês lá e dá o certificado. Só não esqueçam de se inscrever, tá? Às vezes pode acontecer de vocês não se inscreverem, aí vocês têm que entrar em contato, tira um print da tela e entra em contato com o polo de vocês para ela poder dar a presença lá. Tem alguém aí com o fone aberto aí, pessoal? Tem alguém com o fone aberto aí falando aí que eu não consigo ver. Acho que é o Igor. Ver se eu consigo botar mudo aqui. Acho que deu. Aí, desculpa aí. Alguém mais dúvidas aí? Tranquilo? Então vamos seguir, né? Horas complementares, ali o curricular, tá tudo tranquilo? Show. Dentro aqui a gente tem a parte de quais materiais, né, terei que acessar. Bom, inicialmente vocês têm ali o AVA, que ele vai ter várias formas de vocês contemplarem, tá, o acesso aos materiais. Vai ter ali o livro em PDF. Logo em seguida, vocês vão ter ali a parte do AVA, do aplicativo virtual, onde você vai ter vídeos, né? Vai ter alguns temas relacionados, né? Dentro do próprio AVA, que você pode seguir ali, que ele vai estar redondinho, passo a passo, onde vocês vão acessar a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3. Ah, professor, para fazer a unidade 1 eu tenho que estudar a 2 e a 3? Não precisa, tá, galera? Estudem conforme o tempo de vocês. Então, se vocês vão fazer a unidade 1, vai ter uma prova de 10 questões, então estudam só a unidade 1. Vai lá e faz a prova. Terminou a prova? Foi bem? Beleza. Começa a estudar a unidade 2. Por quê? Lembra que eu falei que a gente tem 4 encontros? Os encontros são exatamente assim. A gente divide um encontro para falar da apostila, o que a gente vai encontrar nela, qual é o campo de atuação, para que ela vai servir para o campo de vocês. Fala, pô, para que eu vou estudar isso aqui, né, se eu não vou atuar nisso? Não, mas qual é a importância? Em qual área que você pode aplicar isso? Então a gente vai falar do geral, igual que eu estou falando com vocês hoje, tá? Estou falando do geral do curso. Isso eu vou fazer a mesma coisa com cada apostila. No primeiro encontro, ah, professor, mas eu não quero saber disso. É só não vir no primeiro encontro, galera. Ah, mas eu vou levar falta. Gente, a gente está numa situação, numa modalidade flex, que é onde a presença de vocês ou não, na verdade não importa muito. O que importa mais é a parte das provas. Vocês deixarem de fazer a prova, vocês vão ser reprovados. O presencial é o conhecimento que você já estudou, é onde você vai ter formas de discutir com alguém, com nossos professores, trocar ideia, o que você ficou na dúvida, que você vai compartilhar com um colega, né? Ver as minhas orientações, as minhas experiências ou os meus resumos que eu fiz, pode ser legal para vocês. Ah, relembrei aquilo lá. Por quê? Quando a gente começar a fazer as provas, vocês vão ver que na modalidade de vocês vão ter 10 questões online para vocês fazerem em casa, depois mais 10 questões para fazer em casa, que é a segunda, a primeira é só falando, não tem prova. O segundo encontro tem uma prova, 10 questões alternativas. Depois, no terceiro encontro, tem mais uma prova, 10 questões alternativas de novo. E no último, que é o que pega.
que acontece? Antes a galera estava fazendo ela virtualmente, agora já não é mais. Agora é uma prova monitorada que você tem que agendar no polo para você ir lá fazer a sua prova. Você não vai fazer ela mais online, essa é somente no polo da sua região. Se você está aí na sua região, você vai ver ali, eu vou depois passar para vocês com mais detalhes na próxima aula, como que vai funcionar essa prova monitorada. Eu não vou carregar vocês de muita informação, senão vocês vão pirar o cabeção, né? Ficam tranquilos que cada aula, cada atividade que a gente tiver de cada apostila que for abrir uma prova, eu vou explicando para vocês como que ela vai funcionar, o que vocês têm que acessar, até vocês pegarem o ritmo. Então não precisa anotar tudo agora não, porque eu vou voltar a falar sobre elas, tá? Que eu só estou dando um geralzão mesmo para vocês. Então vocês vão ter diversos aí materiais para vocês atenderem. Vão ter acesso ao tutor externo, né, que sou eu, o tutor interno, que é o da Uniaselv, que trabalha dentro dos polos, né? Ainda vai ter acesso aos polos, os materiais impressos que vocês podem buscar no polo de vocês, se houver necessidade, né? Caso não queira, pode deixar lá, não é obrigatório vocês buscarem, porque vocês têm ele em PDF, onde vocês podem ler no celular ou mesmo no computador, né, ou no tablet ou qualquer outra ferramenta que acesse a internet, fica nas nuvens, né? Vai ter acesso aos vídeos das aulas gravadas dos professores que fizeram a apostila, explicando a atividade, e fora o recurso do Google que vocês, né, são ilimitados. Vocês podem buscar do mesmo assunto de várias formas. Por quê? Cada um de nós aprendemos de uma forma. Alguns aprendem lendo, só no livro físico, outros aprendem ouvindo, igual que a gente está falando aqui em tema de workshop, né, de live, né? Outros aprendem assim, outros aprendem com vídeo, ouvindo, lendo e acompanhando o que eu vou falar na apostila. Então vai acompanhar o que o professor está falando e olhando e anotando na apostila. Tem vários jeitos de vocês aprenderem. Vocês têm que encontrar a de vocês, certo? Quando vocês acharem qual é o sistema de aprendizado de vocês, fechou, vocês vão seguir aquilo e assim vai. O conhecimento ele vai acontecer. Então a gente vai ver qual é o nosso sistema de conhecimento. Vocês viram aí, o nosso sistema é flex, por isso que está o desenho aí do computador, do PDF ali, do slide ali, PPTX, né? Do PDF, né? Que ali está no computador, e do doc, que é o documento onde vocês podem escrever e fazer compartilhamento. Por exemplo, quando a gente chegar lá no paper, no seminário, eu vou ensinar a vocês como que vocês, mesmo à distância, vocês vão fazer o paper de vocês juntos. Então vocês vão abrir um documento no doc, vão compartilhar esse link entre os colegas, os 5 integrantes, e ali vocês vão escrever juntos. Conforme um escreve, já sai para o outro em tempo real o que ele está escrevendo. Então vocês vão dividir as tarefas ali, por exemplo, eu vou ficar responsável pela citação curta, eu fico responsável pela citação longa, eu fico responsável pelo referencial teórico, e eu fico pela formatação. Show! E eu vou apresentar. Pronto! Os 5 integrantes, cada um tem uma função, cada um vai fazer o seu e deu para bola, entendeu? Então isso é uma equipe, uma construção no geral. Show? Tranquilo? Então a gente vai ver esses tipos de materiais que vocês têm acesso aí. Depois eu vou mostrar para vocês ali na apostila, aonde é o AVA, onde vocês vão encontrar. Vocês podem pedir aí na galera, tipo o Marcelo aí que tem mais experiência, no grupo do WhatsApp. Pô, Marcelo, me mostre aí aonde que é tal coisa que eu não achei. Então, se ele já tem mais uma experiência, um outro aluno que já está há mais tempo, ele mostra o caminho de vocês, tira um print ali, fala, vai ali, vai lá e coisa e tal, rapidinho vocês se acham. Não precisa estar toda hora indo no polo ou esperando o tutor responder para vocês. Os próprios colegas se ajudam bem tranquilo. Uma dúvida nesse slide, posso seguir. Tranquilo? Se alguém só levantar a mãozinha ali que a gente, tranquilo, tira a dúvida. Encontros do curso Flex. Esse aqui eu vou tirar aqui, ó, parte do meu documento aqui, para mim ver se não ficou nada de fora para explicar para vocês, mas eu já dei uma palhinha aqui. E o curso Flex. Porque tem diferença do curso Flex, do semipresencial e do 100% presencial, tá? Que eu vou explicar para vocês aí. Deixa eu achar ele. Vou explicar direto o ponto, né? Que é o que vocês estão aí, que eu acho que é o mais lógico, né? Da gente falar aí do que tá explicando os outros, né? Vou direto no Flex.
Então eu não saiba já de cor e sorteado, mas eu não quero que passe dúvida, de repente vocês vão ter. Primeiro encontro, né? Ali a gente vai falar do presencial, como que ele funcionaria, né? Mesmo à distância, ele vai entrar em alguns temas aqui que a gente também vai ter que fazer. O que acontece, né, no presencial ali? Realização da dinâmica e acolhimento dos conteúdos da disciplina, que é o quê? O que a gente acabou de fazer, o que a gente está fazendo. Então, estou abrindo um leque para vocês de campo de atuação, o que vocês vão encontrar na grade curricular, qual é o campo de atuação, para que o profissional está sendo formado, beleza? Então, isso que a gente vai fazer em todo o primeiro encontro, em todas as apostilas. Eu vou dar um norte para vocês. Show? Apresentação do plano de ensino da disciplina, os objetivos e a importância do contexto, teórico e prático. Tranquilo. Aplicações gerais referentes à disciplina e o estímulo de reflexão da participação do acadêmico, aonde a gente vai trocar uma ideia. Quando vocês abrem o fone, professor, por que isso aqui é assim? Né? Aí a gente vai tentar ver a minha visão, de repente você tem uma visão diferente, colaborativa, às vezes você dentro daquela apostila teve um caso muito semelhante que você pode contar, pode ampliar o nosso conhecimento. Como eu falei aqui, eu não sou detentor do saber e nem quero ser, né? Eu quero sempre estar trocando informações com vocês, enriquecendo o que eu já sei, né? Então, compartilhando, a gente vai ficando cada vez maior, né? Então, essa é a ideia. Apresentação dos recursos digitais, aí eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente aonde você vai acessar a prova, aonde está o AVA, onde está o vídeo do professor gravado, aonde você pode baixar o PDF, né? Eu vou mostrar para vocês todas as ferramentas dentro do AVA, bem tranquilo, não precisa se descabelar, né? Eu já tomei sem cabelo por causa disso. Aqui eu vou passar para vocês o passo a passo, bem, fica tranquilo que vai dar certo. Indicações e orientações para uso de materiais e recursos disponíveis na trilha de aprendizagem da disciplina. Então, vou mostrar para vocês que ali no AVA, vocês vão ter coisas diferentes do impresso ou do PDF mesmo. Por quê? No AVA, você vai ter outros links que indicam para vocês outros links. Vocês vão clicar lá, não vai abrir outra coisa no YouTube para outras informações dentro do segmento. De repente, aquela apostila que está acontecendo é algo que você atua, que você está trabalhando e te interessa saber mais coisas referente àquilo. Aí você vai se aprofundar. Não, professor, eu não trabalho com isso, só quero mesmo passar nessa disciplina e deu. Aí você segue só o básico, né? Então é por aí. Legal. Dentro desse contexto, a gente tem aí incentivo ao uso de acesso ao AVA. Porque muitos dos alunos, às vezes, pegam o livro lá do presencial impresso e não acessam o AVA. O AVA ele é bem mais rico de materiais, onde você tem um vídeo que você pode ouvir, onde você pode ver o professor explicando como desenvolveu aquela matemática, aquele cálculo, né? Ou resolveu aquele problema. Porque quando a gente lê, a gente aprende aí. Eu vou colocar uma porcentagem aqui, 30%. Quando a gente lê e ouve, aumenta aí para uns 50%. Quando a gente lê, ouve e vê um vídeo, né, os três juntos, já aumenta para 70%. E quando a gente faz esses três juntos e aplica, aí é 100%. Então esse é o conhecimento do nosso cérebro trabalhando. Então depende em qual patamar você quer estar, né? Professor, mas eu não gosto, não tenho paciência de ver esses vídeos aí desses professores aí, que não é legal, não gostei da didática dele. Para isso que existe o YouTube. Olha procura um que te agrada, né? Porque nós aqui somos humanos, então eu vou encontrar vários alunos aqui que não vão gostar da minha didática. Normal, eu vou ficar chateado com isso de jeito nenhum. Eu vou respeitar, porque cada um tem que gostar do que faz. Tem que gostar da didática que aprende, né? Que, não gostei desse jeito, eu quero para uma outra turma. Posso ir? Pode ir, sem problema, não tem problema. Vocês aqui nesse curso, esse semestre pode ser que eu esteja com vocês, mas semestre que vem pode ser um outro. Mas eu gosto daquele tutor, mas não é assim que funciona, as coisas mudam, os funcionários das empresas não mudam, às vezes é uma pessoa que você gosta demais, que é seu parceirão, eles mandam embora e você não sabe por quê, isso acontece, então a gente tem que aprender a se adaptar, a conhecer de vários jeitos, tá? O tutor será que vai dominar todas as disciplinas? Não, eu sou terrível em matemática.
Sou muito ruim. Quando chega nas disciplinas de matemática financeira, economia, pô, para mim é bem complicado. O que eu faço para colaborar com vocês e não deixar tão na mão? Eu trago atualidade, outros meios para ajudar eu a aprender junto com vocês. Por quê? Eu não consigo dominar. Não é uma coisa que nem eu domino, que é a metodologia científica, que eu domino, que eu faço isso há muito tempo. Né? Por quê? Porque eu tenho várias faculdades, já fiz vários TCCs. Então eu já sei o caminho da roça. Consigo explicar bem tranquilo para vocês entenderem. Mas tem áreas que eu não domino. Vocês não são obrigados a dominar as, sei lá, 20 apostilas que vai ter dentro desse curso. Não, vai ter algumas que vocês vão se identificar e outras não. Isso é hiper normal. Tem algumas que são mais para as exatas, outras mais para as humanas, outras mais para gestão comercial. Então você vai encontrar qual é o teu norte e buscar. Beleza? Então esse é a parte aí do primeiro encontro. Aí depois tem ali a apresentação do vídeo da unidade 1. Geralmente eu não apresento para vocês. Por que razão? Pensam comigo. Nosso horário é curto. É das 19 às 21. 2 horas e meia uma vez por semana. Pô, tem livro que tem quase 400 páginas. Vai dar tempo de eu estar mostrando vídeos e vídeos para vocês enchendo linguiça. Então eu faço o resumo e eu trabalho muito em cima do resumo. O vídeo, se você quiser, vai estar gravado lá no Ava. Entra lá e vê o vídeo do professor. Tranquilo? Então eu não sou muito de estar enfiando vídeo, não. Tá? Eu sou mais de falar e parará e discutir, trazer alguma informação a mais. Um clean. Trago muita coisa a mais? Não. Por quê? Confunde o aluno muitas vezes. Né? Porque a prova vai ser formatada, feita dentro do livro, do conteúdo que escreveram lá. Agora, se eu começar a trazer coisa de fora, quando você for fazer a prova, pô, aí, nada a ver aquilo que o professor mostrou, nem caiu na prova, só serviu para confundir. Então, eu vou muito dentro da apostila. Eu leio a apostila inteira. Então, eu leio e vou fazendo o meu resumo. E na aula com vocês é o que eu vou falar, é o que eu vou discutir. Eu vou dar o resumo, vou direto ao ponto, o que é enche linguiça ali, que eu acho que vocês já sabem, eu pulo. Eu passo vazado. Por quê? Eu acredito que vocês já vão ter lido a apostila. Então é um resumo aonde eu vou trazer para fixar na cabeça de vocês. Beleza? Então essa é minha didática. Tem outros professores que é diferente. Tem outros professores que trazem vídeo e tá legal para ele, tá legal para vocês. Então cada um trabalha com um. A gente vai se encontrando devagarinho, né? Alguma coisa vocês podem dar lá a sugestão? Ah, professor, para aula que vem bem que você podia apresentar um vídeo pra gente assim, assim, assado, ou podia fazer uma aula diferente assim, assim, assado. A gente não tem como modificar muito porque a gente está flex, a gente está online, né? Então a gente tem que ver como melhora para vocês. Vocês estão gostando desse tipo de apresentação de hoje? Que é um slide, eu saio falando para vocês, explicando? Tem um dia que eu posso fazer um slide, tem um dia que eu posso botar o livro ali no fundo aqui e eu vou, né, circulando para vocês as partes importantes, falando. Tem alguns que eu posso colocar alguns vídeos, então eu posso modificar alguma coisinha, mas não que vai sair muito do planejamento que vocês vão encontrar dentro do AVA, para não confundir vocês. Legal? Show de bola? Bom, isso ainda eu estou falando do primeiro encontro, tá, galera? Então tem ali depois, orientação referente ao conteúdo da unidade. Isso é o que eu vou fazer, eu vou orientar vocês o mais importante, que eu acho mais relevante, que vai cair na prova. Por que eu falo isso? Porque eu tenho experiência na Uniaselv. Eu fiz meu bacharel em administração na Uniaselv, fiz a logística e agora eu estou fazendo pedagogia. Então eu sei o que mais ou menos, como que é o módulo, como que é construído as avaliações da Uniaselv. Então eu já trago vocês mais ou menos para esse caminho, né? Onde vocês vão conseguir no presencial, porque a última prova é do mal, né, galera? É presencial sem consulta. Agora para frente, antes não era, mas agora para frente é. Então se você não ler, não estudar e não entender, pô, vai rodar, certo? Porque ela é que vale mais. Daqui a pouco eu vou falar da pontuação, de quanto que vale cada uma delas, tá? Mas para vocês poderem entender. Então dentro desse segmento, pode navegar comigo no barco que eu vou lançando para vocês, porque eu já conheço mais ou menos o caminho do rio, tá? Não vou pescar para vocês, mas vou ensinar vocês a pescarem aí de uma certa forma. Isso que a gente vai encontrar no primeiro encontro. Beleza? Depois a gente tem o segundo encontro. O segundo encontro, eu vou entrar na unidade 1. Certo? No primeiro encontro eu vou falar de toda a apostila. Geralzão, tá? De repente, se der tempo, a gente já entra na unidade 1. No segundo, enquanto a gente não está trabalhando o paper, tá? Eu vou entrar na unidade 2. O que a gente vai encontrar na unidade 2? Ou seja, no segundo encontro, momentos de boa-vinda e acolhimento. A gente já, né, só cumprimentar ali, parará. Não precisa estar toda hora se cumprimentando, cada um falando o que quiser, porque eu já vou ter os dados de vocês. Então a gente já vai pular isso, né?
Vamos falar uma boa noite aí a todos e bora seguir o bonde. Depois a gente vai discussão e correção das atividades referentes à unidade 1 e esclarecimento de eventuais dúvidas. Esse é um outro momento que nem sempre eu faço. Por que razão? O gabarito vai estar lá. A correção vai ter vídeo do professor fazendo a correção do que está lá também. Então, pô, por que eu vou repetir isso aqui para vocês? Eu acho meio sem sentido. Mas se vocês quiserem, professor, vamos corrigir tal questão lá para ver se a gente chega num contexto diferente, porque eu não concordo com o que o professor falou lá. Professor, quando eu falo, é o professor que fez aquelas questões, porque eu sou um tutor, né? Aí, beleza, aí eu abro lá a atividade, vamos ver qual é a questão e vamos tentar chegar num contexto. Fora isso, é mais importante, na minha visão para vocês, fazer o resumo da apostila para ter um geralzão do que tá corrigindo as atividades, porque demora, né? Cada unidade tem ali, sei lá, 4, 5 tópicos, e todos os tópicos têm atividade para corrigir. Quando vê, a gente gastou 1 hora só corrigindo a atividade, que vocês podem olhar os vídeos e ver o gabarito. Beleza? Depois a gente tem aí mais o quê? Estimular a reflexão e a participação do acadêmico, isso eu sempre estou falando para vocês, buscarem o conhecimento e não o diploma, beleza? Indicação e orientação de materiais e recursos disponíveis na trilha de aprendizagem. Além daqueles ali, eu trago uns diferentes para vocês. Eu sempre tô ligado nas novidades e eu amo logística, tá, galera? Então, é uma área que, sei lá, se um dia na minha vida eu puder voltar de um sistema meio diferente, eu voltaria, porque eu gosto muito desse ramo. Incentivo e o uso do AVA, como eu falei para vocês, lembra daquela porcentagem? 30%, 40%, 50%, 100%? Então, a importância do AVA é muito grande, né? Para vocês poderem ver os vídeos e tudo mais. Orientação da disciplina do seminário e disciplinar, né? A gente vai ter encontros. Então aqui eu vou dividir um pouco para vocês aqui a tela, para que vocês possam ver no meu AVA, deixa eu entrar aqui de novo, aonde é que vocês vão ver o dia de encontro, quando a gente vai ter os seminários, tá? Então, se alguém tiver na dúvida ali nessa questão aí, eu vou tentar dar uma pincelada agora, mas depois eu vou retomar, tá? Mas é só para que vocês possam me acompanhar aí na parte da disciplina. Vou tirar aqui um pouco. O pessoal que estiver falando comigo no WhatsApp, eu não estou lendo o WhatsApp não, tá, galera? Fala comigo aqui no Teams, aqui eu consigo ler melhor. Vamos ter alguma aula presencial? Na verdade, não. Presencial porque vocês estão no Total Flex, tá? Total Flex quer dizer que é 100% online. Vocês só vão ter, então, a parte da prova, da última prova que vocês vão fazer no polo de vocês com agendamento, que depois eu vou explicar isso detalhadamente, tá? Beleza. E é no semipresencial, aí vocês vão ter isso. Vou ver aqui. Ó, metodologia científica, legal? Vou clicar aqui nessa apostila, vai abrir aqui esse menu para mim. No celular é um pouquinho diferente aonde vocês vão encontrar, tá, galera? Mas é mais ou menos dentro desse contexto aqui. Então aqui vocês vão vir em cronograma, legal? Cronograma, vocês vão encontrar os nossos encontros. Metodologia científica tem dia 15/2, que foi ali a recepção de vocês, dos calouros. Depois dia 22, que é hoje, que é o nosso encontro da primeira disciplina de metodologia, tá? Que eu não estou falando da disciplina em si, mas do curso, porque eu acho que é importante para quem está chegando agora do que eu já entrar direto na apostila. Então hoje eu estou fazendo uma aula um pouco diferente das outras que vocês vão encontrar, beleza? O segundo encontro de metodologia, o terceiro encontro metodologia e o quarto encontro metodologia, tá? Então como vocês podem ver, aqui vocês tiveram 5 encontros. O primeiro não falava da metodologia, falava só de metodologia científica, falava do geral do curso, né? Bem-vindos e tudo mais, né? Como que vocês iam encontrar. O Teams, como que eram os encontros, aquela coisa mais básica. Aqui é o primeiro encontro, lembra que eu ia falar do geral da apostila? Eu não estou falando do geral da apostila, por quê? Lá no segundo encontro, que é dia 8/3, que seria aqui a unidade, que já vai ter uma avaliação, eu já vou entrar na unidade 1, falando para vocês da unidade 1, né? Porque eu não vou precisar fazer um resumão da apostila, se eu falar vai ser bem brevemente, e a gente vai trabalhar a unidade 1. Já vou preparar vocês para fazerem a primeira prova. Aí depois da aula já vai estar aberta para vocês fazerem. Então,
Eu, por exemplo, eu gostava, por exemplo, depois da aula já abria a prova e fazia. Por quê? O conteúdo já estava fresquinho na minha cabeça. Eu já tinha lido a unidade 1 e já estava sabendo o que o professor ia falar e ali ele só estava relembrando. Então as ideias estavam legal na minha cabeça, eu ia fazer. Ah, professor, mas é online, eu posso consultar? Pode, galera. Tranquilo, né? Vocês podem consultar. Porém, tentam fazer sem consultar para ver como é que, né, vai dar, né? Porque ela não vale muito as primeiras. Aqui mais vocês têm que ter cuidado são as últimas, que eu vou falar depois a pontuação para vocês. Mas aqui vocês conseguem ver os dias dos encontros. Show? Quando é feriado. Pô, é feriado aqui em Santa Catarina, vai ter aula ou não? Nem precisa perguntar, só você entrar aqui e você já vai ver. Se tiver aqui alguma coisa escrito feriado, vai ser feriado, não vai ter aula. Eles avisam pra gente e a gente não entra. Porque eu tô no Rio Grande do Sul, vocês estão em Santa Catarina, às vezes aí o feriado é na cidade de vocês, mas aqui não é, aí tem aula igual. Então aí tem que ver se eles vão pegar o critério da onde o tutor está ou da onde o aluno está, beleza? Aqui vocês encontraram então os encontros. Voltando para cá, vocês precisam saber o que? A gente já sabe qual que é a parte do encontro de metodologia, né? Deixa eu entrar aqui. Só que eu não quero saber de metodologia, eu quero saber do seminário. Porque o seminário é uma disciplina que ela anda paralelamente, certo? Paralelamente, vocês têm que vir aqui, ó, seminário. E vai vir em cronograma. Você vai ver que muitos dos encontros do seminário, ele vai coincidir com as atividades paralelas, ali com a economia, logística reversa, né? Então vai ter no mesmo dia para a gente trabalhar tanto a apostila quanto o seminário. Aí eu mudo um pouco a metodologia. São 4 encontros. No primeiro eu vou orientar vocês do paper, aí no segundo eu trabalho a primeira unidade, no terceiro a segunda unidade e no quarto a última unidade. Ou ainda posso fazer em algumas vezes o contrário. No primeiro encontro trabalho a primeira unidade, no segundo a segunda unidade, no terceiro a terceira unidade. São só 3 unidades, tá? Tem 4 encontros, 3 unidades. E a última eu trabalho o paper. Então eu costumo deixá-la um pouco separado, porque a gente não consegue fazer um encontro de apostila mais paper. Pô, confunde vocês pra caramba. Então eu prefiro ter uma aula só daquilo. Show? Lucas, desculpa, professor, mas como vejo o cronograma. Vamos lá de novo. Você está no celular ou no computador, Lucas? Pode responder no chat ali se o microfone não estiver funcionando, que eu te respondo ali igual. Se for no AVA, no computador, você vai vir na disciplina, certo? Clica na disciplina e vai abrir aqui um menu. Vou fazer aqui de novo para você. Ó, quando você clicar na disciplina, estou no seminário, que é aqui que me interessa. Você clica, ela vai abrir e fechar. Ó. Aí você vem aqui em cronograma. A trilha de aprendizado é aqui em cima que eu vou mostrar para vocês. Mas o que interessa para a gente nesse momento, no celular é um pouquinho diferente. Eu estou sem o meu refletor de celular aqui, mas na aula que vem eu vou espelhar o meu celular aqui para você, tá? E você consegue ver legal. Mas se tiver alguém aí que encontrou um vídeo no YouTube que tem como acessar o AVA pelo celular, lá tem o tutorial dos próprios professores que eles colocam lá, vai te ajudar bastante, Lucas. Aí tu clica aqui, né, e ele vai abrir, ó, dia 8/3. Então quer dizer, 8/3, vamos ver quanto vai cair isso. Sem ser semana que vem, na outra a gente já tem um encontro de seminário. Beleza? Que para isso a gente já tem que ter iniciado essa apostila de metodologia científica. Que todo seminário ela é baseado na apostila metodologia científica. Por isso que essa eu recomendo que vocês busquem um livro no Polo. Porque ela vai ser uma apostila que vai acompanhar vocês até o final do curso. Essa metodologia científica, que é através dela que vocês vão ver a formatação do paper, qual é o tamanho da letra, como que pode ser os referenciais teóricos, quais os tipos de citações, vai estar tudo dentro dela, tá? Então essa daqui é a base geral para vocês. Depois dia 5/4, dia 3/5, tem 2 encontros aqui, como vocês podem ver, que é a postagem final. Então a gente já tem que logo no primeiro já começar a construir o paper. Senão não dá tempo, galera. Quando vê, voou e o brasileiro sabe como é que é. Deixa para fazer tudo na última hora, né? Aí vocês vão fazer coisa que não vai ser legal.
né? Então tem que mandar bem antecipado, vamos combinar de vocês formarem o grupo já no primeiro encontro, né? E começar a trocar ideia, aí vocês vão montar um grupo separadamente no WhatsApp, só com o grupo de vocês, onde vocês vão poder trocar uma ideia entre vocês mesmos. Isso eu explico lá quando a gente estiver no primeiro encontro. E depois a gente tem duas formas de avaliar esse tal de paper, que a primeira é a escrita de vocês e depois vocês vão ter a defesa. Vocês vão defender o que vocês fizeram. Como assim, professor? Por exemplo, né, eu vou perguntar, Rodrigo, me diz aí como que você fez a citação longa. A citação longa eu fiz com recuo de 4, tamanho de letra 10, time, ali entre parênteses, né? Aí coloquei página, coisa e tal. Aí você vai me explicar como que você fez, né? Ah, tá, e da onde você tirou? Ah, eu tirei do livro Metodologia Científica. Então vamos ver se não é plágio? Aí eu vou abrir o livro de Metodologia Científica, você vai estar escrito qual página que tu tirou e eu vou lá ver. Se você copiou uma citação já pronta, aí é plágio. Você tem que construir uma. Então a ideia que eu vou dar para vocês é de construção. Vocês vão aprender a fazer e não que nem muita gente faz. O que acontece quando o professor deixa livre para vocês escolherem de qualquer lugar para fazer o trabalho de vocês? Nós, alunos, às vezes a gente não tem tempo. Aí o que a gente faz? Abre lá um artigo pronto qualquer lá, copia uma citação, bota no teu trabalho e deu. Ah, beleza, com um tutor aqui vai passar. Mas quando o cara colocar no plágio lá, vai pegar plágio de vocês, vocês vão ser reprovados. Vocês vão culpar quem? Ah, o seu orientador. Então, por isso que eu não trabalho com produtos de artigos feito que está lançado na internet. Primeiro, que eu não sei se é verdadeiro, se é falso, se aquela informação é real. Eu não vou ter tempo para estar pesquisando de onde o aluno tirou. Agora, se for de uma apostila que a gente está trabalhando, pô, eu conheço a apostila. Aí eu já posso orientar vocês para vocês não caírem no plágio. Beleza? Juliana, professor, vamos lá. Semana que vem não está marcado aula no meu calendário. Tá certo? Tá não. Tem aula sim. Agora a gente não para não. A não ser se for feriado. Ah, é carnaval, né, meu povo? É isso? Pô, acho que eu não vou ter... Será que eu não vou ter feriado aqui não? Deixa eu ver aqui. Boa colocação aí. Eu olhei no meu também, não tá marcando. Vamos ver aqui. De repente no meu também não. Então, ó, já é boa pra gente tirar dúvida aqui, ó. Se algum aluno achou que tem, me avisa. Eu vou olhar aqui agora, tá? Dia 15, 22 é hoje. Próximo encontro dia 8. Então, isso quer dizer que dia 1º não temos aula, meu povo. Aí, bom vocês avisarem que eu ia vir pra cá, ó. Show de bola, é feriado, carnaval. Vejo que vocês não vão ter carnaval para pular aí, né? Mas vai dar para descansar um pouco a cabeça e ler a unidade 1, né? Olha que legal. Ó, vai ter tempo então. É, vai ter tempo. Mas leiam a unidade 1 e já recomendo que vocês leiam a unidade 2. Por quê? Porque o nosso tempo vai ser mais curto, tá? Vai ter alguma disciplina que provavelmente vai andar paralelo. Então vocês dão uma olhada ali, tranquilo? Se der para estudar as duas, beleza. Se não der, bem tranquilo também, tá, galera? Show. Ok. Te ajudei aí então, Luzinha. Juliana, obrigado aí pela dica aí, tá? Eu nem tinha me ligado que é o carnaval mesmo. Tá, show. Vamos passar aqui o slide. Ah, tá. O segundo encontro, então, a gente vai ter uma prova com 10 questões alternativas. Ela vale 1,5. O que é 1,5, tá? No total, vocês têm que fechar 10 pontos. Então, essa primeira que vai ter, que vocês vão fazer online, 10 questões só de marcar o xizinho lá, né? Ela vale 1,5. Depois, vocês, no terceiro encontro, vocês vão ter mais uma que vale mais 1,5, fechando 3 pontos. E depois vai ter a última, que vale 7 pontos, que ela é dividida em 2. Como assim, professor? Ela tem ali 10 questões alternativas, onde vocês vão marcar, e 2 descritivas. As 2 descritivas valem 2 pontos cada uma, fechando 4. E aquela vai valer 3. No total dessa confusão toda que eu falei aí, vai fechar 10 pontos, tá? Mas isso vocês vão entender quando vocês começarem a entrar no AVA ali, tudo tranquilo. Vocês vão ver como que vale. Depois eu coloco até lá no grupo do WhatsApp da gente lá, quanto que vale cada uma delas para que vocês possam se encontrar, beleza? Então aqui é uma família, a gente vai se ajudando, tá, galera? Então
Se eu esquecer de algum material, de alguma coisa de postar para vocês, um amigo sabe a pontuação que está mais tempo aí no curso da Uniancel, que quiser colocar lá, porque ele tem, pô, legal, vou ficar agradecido demais e a gente vai construindo nosso conhecimento aí. E depois tem ali o quarto encontro, que é aquela que eu falei que vai ser um pouco diferente, né? Que ela vai ser monitorada. Isso é novo, tá, galera? Então vai ser novo para todo mundo. Você vai ter que marcar através do AVA lá e ver qual que está disponível e marcar o dia para você ir lá fazer. Ela vai ser monitorada de duas formas. Pode ser por alguém do polo que vai ficar na sala, sentado lá, e vai ter alguns alunos lá fazendo as provas, tá? Ou ainda vai ser, você vai no polo, vai ter um computador para você, você vai sentar lá e vai fazer ela no computador. Qual é a diferença? Esse computador não vai abrir outras abas para você pesquisar nada, só vai abrir o AVA. Então você não consegue nem fazer pesquisa, né? E ela vai ser monitorada aonde você está por um tutor online interno, né, da Uniacel, onde ele vai monitorar se você não está tentando colar de alguma forma. Então eu sei que vai ter essas duas modalidades. Como ela vai funcionar, vocês vão me falar depois. Como eu não vou fazer prova, né? Já passei dessa, vocês vão me falar como é que foi essa experiência. A gente vai trocar uma ideia para mim poder repassar isso para os futuros alunos. Show? Dúvidas aí nesse departamento aí do primeiro, segundo, terceiro, quarto encontro, das provas? E essa questão é no quarto encontro, no caso. Na última disciplina. Na última disciplina, isso que ela abre para vocês. Geralmente ela abre logo após do encontro. Ela já abre. E fica disponível quanto tempo? Olha, no Flex, para mim, talvez o Marcelo tenha mais propriedade de falar. Ela ficava 15 dias. Agora eu não sei. Professor, eu vou deixar para fazer lá no último. Não faz isso. Por quê? Depois eles vão te cobrar se passar o dia para você refazer essa prova. Pô, é gasto. Então, mexeu no bolso, dói, né? Diga lá, Marcelo. Realmente é nessa situação que você falou, os 15 dias. Só que tem um detalhe. Se muita gente deixar para fazer no último minuto, congestiona o site. E aí você fica pendente, porque você não consegue finalizar a prova. Ela fica travando. Então, eu aconselho a fazer antes do prazo terminar. Porque se deixar para fazer no último minuto, muita gente acaba deixando e o site acaba congestionando. Brasil, né? Brasileiro é isso aí. No último do segundo tempo. Verdade. Valeu aí, Marcelo. Show de bola. Então, segue aí o que eu falei. Pô, acabou o encontro? Abra ali o AVA rapidinho, galera. Essas provas de 10 ali, alternativa, vocês fazem ela aí em meia hora, bem tranquilo, já se livra. Vocês não vão ter tempo para fazer durante o dia mesmo. Então faz logo depois do encontro e já mata ela. E troca ideia ali no WhatsApp ali. Fala, pô, aí galera, quanto vocês tiraram? Tá, eu errei tal questão. Por que eu errei? Né? Então assim vai. E aí vocês vão trocando ideia e se ajudando. Aqui a gente é uma comunidade, né? Então a gente vai se ajudando da melhor forma possível. Essa é a intenção. Prova monitorada é apenas um curso Flex ou vale também para quem é semipresencial? Pô, Laura, eu ainda não peguei nenhum aluno com essa situação. Acho que entrou agora mesmo isso. Então não saberia te dizer. Vou ficar te devendo. Mas quando vocês fizerem a última prova, você vai ter mais para me contar do que eu para você. Eu ainda não sei te dizer se o semipresencial vai ser assim também. Porque o semipresencial já tem o tutor na sala, né? Ele vai monitorar. Então eu acredito que vocês já vão retornar ao semipresencial, praticamente vão retornar presencial. Porém, nessas duas primeiras disciplinas eu sei que vai continuar em AD. Mas logo depois, se baixar aí a contaminação que está tendo aí, alguns gráficos que está baixando, vocês vão retornar para o presencial sim. O Flex, né? Não, vocês não estão no Flex por causa da pandemia, na verdade. Tem esta modalidade na Uniacel de Flex. Vocês devem estar, muitos de vocês aí no Flex, porque ainda não retornando, mas a maioria pode ser que seja da semipresencial. Vocês só estão na Flex porque não está tendo presencial. Exatamente isso. Depois vocês voltam para o semipresencial, que é um encontro uma vez por semana com o tutor em sala. Beleza? Aí depende muito do tempo de vocês, a disponibilidade de onde mora, perto do polo ou não, né? O combustível tá caro, então tem que ver se vale a pena ir ou não. Para mim, eu aplico quase que a mesma coisa quando eu estou em sala. Eu faço a mesma metodologia que eu estou aqui, eu faço em sala. Então não muda muito, não.
Depende do tutor mesmo. Tem gente que gosta de ter tete a tete com o professor, o calor humano, a interação, né? Isso faz também o aprendizado acontecer de forma diferente. Também é válido. Então, vou passar para o próximo slide aqui. Profissionais envolvidos em nossa jornada. Bom, para vocês entenderem um pouquinho aqui, né? Faz de conta que vocês são aquele cara que está no meio ali do prédio, né? E as pessoas envolvidas para que a sua formação aconteça, né? Então ali a gente vai ver que vocês vão ter tutores de duas modalidades, o interno e o externo, né? O interno vai ser aquele que vai ser em horário comercial, geralmente, que vai atender vocês para alguma dúvida, alguma coisa referente que o tutor externo, que sou eu, não possa te atender no horário, né? Que nós estamos mais programados para atender vocês do horário do dia do encontro e no horário específico, tá? Não que a gente não vai atender vocês no WhatsApp alguma duvidazinha que a gente consiga, mas a gente está mais direcionado para aquele horário das aulas que a gente vai ter aqui. O interno, ele já está lá quase que o horário comercial o tempo todo, então para que vocês possam também ter um contato com ele. Depois vocês vão ter ali o polo, né? Onde está aquela lâmpada maior ali, o polo de acesso, onde você precisa ver um financeiro, precisa ver alguma questão. Não que você não consiga fazer online, mas tem coisas que não dá para fazer online. Foi alguma questão, por exemplo, que não deu certo, acabou a luz e fechou o AVA e mandou as suas atividades assim. São coisas que você tem que explicar. Então não adianta você só descrever, você tem que ir lá, junto com o seu orientador do polo lá, chegarem onde ela possa fazer um protocolo. Às vezes você não sabe fazer um protocolo, precisa que um orientador faça, você vai até o polo, ela te ajuda. Tem ainda os autores que fizeram a apostila em si, que são os professores, né, que são realmente formados e atuam naquela área. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu não sou muito bom com as exatas. Então tem um professor lá que fez a apostila de economia e você não entendeu o desenvolvimento daquela conta tal. Você não vai entrar em contato comigo para me te explicar como foi o desenvolvimento. Você vai entrar em contato com o professor. Ele vai estar online? Sim. Todos os dias em horário comercial ele está lá online. Vai ter uma lâmpadazinha lá no próprio AVA, que depois eu explico para vocês, aonde vocês vão entrar, que vocês vão ver lá. Tem 3 tutores disponível para economia. Você vai botar ali o seu coisa que quer ser atendido, tipo um WhatsApp, e ele vai vir algumas mensagens automáticas. Aguarde, você vai ser o terceiro a ser atendido. Aí ele vai diminuindo até que chega até você. E ali você vai trocando uma ideia com ele, parará, pode ser por gravação, geralmente é por chat mesmo, né? E ele vai conseguir te atender, né? E vários outros parâmetros que vocês vão ter ali, que é o pessoal gravando os vídeos, que é o pessoal das gráficas imprimindo o livro de vocês, que é o pessoal fazendo o desenvolvimento dos AVAs com aquelas outras informações complementares. Então são muitas pessoas envolvidas para que a sua educação aconteça, para que a sua formação, o seu aprendizado seja real, né? Não seja uma coisa de um cursinho, né? Não, realmente são plataformas testadas, reconhecidas pelo MEC, né? A gente está com uma nota muito boa no MEC aí, na educação, né? Vários cursos, a gente sempre está vendo aí, vocês podem acompanhar. Polo da Uniaselv, nossa, tem todo o Brasil, então está bem especificado, vários tutores, várias pessoas acompanhando vocês, que possam ajudar vocês de todas as formas. Professor, eu tive um problema, pode ser X ou Y, financeiro, e eu não queria parar, como que eu posso fazer? Tem um sistema também de seguro, que vocês podem ver mais a fundo, né, como funciona. Tem o sistema aqui também de trancar, né? Vocês não podem parar. Parem só se for em última instância. O curso hoje em dia, ele tá barato, né? Então não é, não, eu não posso gastar com isso que eu estou juntando dinheiro para comprar uma moto. Olha, não é um gasto, né? A parte que vocês estão fazendo é um conhecimento. Eu já fali, eu já tive empresa, eu já fali 2 vezes. Perdi tudo que eu tinha, imóvel, carro, coisa e tal, porque eu não tinha conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento. Posso falir quantas vezes quiser, porque eu volto ao mercado de trabalho, porque eu sei como fazer. Isso sim é valor. Então o dinheiro nem sempre é. O dinheiro ele vem, demora a gente construir, mas quando ele resolve ir, vai que a gente nem vê. Acontece. Isso é normal. No Brasil, infelizmente, não é um negócio de outro mundo. É normal a gente ter dificuldade financeira, empresarial, né? A gente tentar montar um negócio e vai.
O indicado, o melhor seria você já ter trabalhado no ramo, fazer um curso, uma faculdade dentro desse ramo, para ir daí abrir a sua empresa. Mas geralmente no Brasil não é assim. A gente abre não porque a gente é empreendedor nato, é porque é necessidade, não tem para onde correr. Aí você acaba empreendendo, sendo empreendedor forçado. Só que aí dura o quê? Pode ver aí pela várias locais de pesquisa que empresas no Brasil hoje em dia dura 2 anos. Por quê? Exatamente por isso. Falta o conhecimento, o preparo, né? Que a gente tem que ver. Então isso é muito importante. Então não veja a sua faculdade como um gasto, mas sim como um ativo, como um investimento em você, algo que ninguém te tira, não é uma falência que vai tirar do mercado. Não, você está com currículo para entrar em qualquer empresa, você está em conhecimento, né, para poder provar que você realmente sabe o que está fazendo. Então lembra que eu falei para vocês? Não vão atrás do canudo, vão atrás do conhecimento. O canudo é a porta de entrada, mas o que vai fazer você entrar é a entrevista. É o que você vai dizer que vai colaborar. O que você já fez de bom para uma empresa, né? Qual foi o projeto que você já participou? Qual foi as palestras que você já deu ou participou? Workshop, né? Se você já publicou alguma coisa, eu vou falar com vocês sobre publicação, a importância que tem, né? Então as empresas elas dão muito valor para isso. Que o quê? Pô, esse cara aí é formado num monte de coisa, tem um monte de curso, olha o currículo desse cara, o cara não para. É esse cara que eu preciso. É um cara que tá ligado nos 30, tá sempre vendo cursinho, coisa e tal, parará, né? Mexendo na máquina. É isso que as empresas querem. Não querem pessoas onde eles vão ter que investir e treinar a pessoa para colocar numa vaga. Isso é tempo e dinheiro que a empresa está perdendo. Ela já quer um profissional que já esteja ativo. Tá, professor, mas eu trabalho dentro de uma empresa. Pô, mas ela não investe em mim. Eu estou pagando a minha faculdade. Tudo é uma questão de você chegar para o seu gerente, seu supervisor e trocar uma ideia com ele. Talvez você nunca foi falar com ele, simplesmente entrou no curso e começou a fazer. Não, as empresas geralmente elas incentivam a educação. Então vocês falam com ele, tá, mas você está fazendo esse curso com que objetivo? Você já tem que ter isso tudo preparado, tudo organizado, como chegar, você já tem que estar com seu Lattes legal para que a empresa possa ver, a sua visão de crescimento dentro da empresa, né? Então você tem que ver tudo isso daí para quando você chegar, você vender seu peixe. Então você tem que vender o seu peixe, tu quer que a empresa pague o curso para você. Tá, mas ela vai pagar por quê? Primeira coisa que ela vai perguntar, tá, por que eu devo pagar esse curso para você? O que você vai acrescentar com esse curso para dentro da empresa? Aí você vai vender teu peixe, tu vai chegar e vai falar, não, eu posso, por quê? Para a empresa é muito mais lucro manter um funcionário 5 a 10 anos do que fazendo rotatividade de funcionário a cada 3 meses. Quem trabalha com RH aí sabe o que eu estou falando, né? Por isso que na entrevista é importante, porque você já sabe se um funcionário é bom demais para aquela vaga, porque primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sair fora. Ele só está desempregado, mas ele é muito bom, né? Então você tem que saber exatamente para onde você vai direcionar o seu currículo, para onde você vai direcionar a sua entrevista. Não adianta você também encher um monte de linguiça que não tenha nada a ver com a vaga. Vai ver teu Lattes lá, tem um monte de coisa. Não, faz 3, 4 modelos de Lattes direcionado à vaga que você está procurando. É muito mais fácil você conseguir do que você começar a colocar um monte de coisa. Pô, esse cara aqui tá indeciso. Olha, ele já foi para um lado, já foi para o outro, já vi aqui que ele trabalhou em 10 empresas, parou 1 ano numa, 3 anos na outra, coisa e tal. Aí vai começar a conversar com você, ele fez isso por quê? Por R$500 a mais saiu da empresa. É questão que a gente vai trabalhar, vou conversar com você, com vocês quando a gente estiver lá em perspectivas profissionais, né? Quais são os pontos. Não que eu vou assim falar, pô, só tem essa receita. Não, mas vou dar alguns caminhos do mercado, o que eles estão procurando, né? Como a gente trabalha com curso, a gente acaba lidando com muitas pessoas e eu sou muito de conversar com vocês, alunos, e vocês me dizem a realidade. E assim a gente vai montando a nossa estratégia para que outros alunos não errem. Os envolvidos que está dentro da Uniaselv, dentro dos cursos, é para dar essa visão para vocês, para dar esse caminho de conhecimento para que vocês evitem o erro, que vocês vão logo e acertem logo, né? Pega o peixe logo de primeira, né? É lógico que depende do peixe também, né? Então é isso aí, galera. Vamos ver, passar mais um aqui. Vamos acessar o conteúdo da Uniaselv. Aqui eu vou passar um pequeno videozinho aí para vocês. Só não sei se vocês vão conseguir ouvir. Coloca um ok para mim lá, tá? É bem curtinho. De como vocês vão acessar o AVA, tá? Então, muitos de vocês têm alguma
dúvida aí, isso aqui eu encontrei na internet, tá, galera? É de professor, então vai ajudar vocês aí. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Me chamo sem João o áudio? Paulo, sou colaborador da Uniaselv de Tubarão, Santa Catarina. Não. E hoje venho através... Não, é isso que eu quero testar. É que eu vou fazer um trambique aqui, rapidinho, só aí vocês me falam se deu certo, tá? Isso é um teste que eu geralmente não passo vídeo, então vou passar um vídeo hoje, mas é um pouco diferente aqui na parte de compartilhamento. Vou ligar o áudio e... Esse vídeo ensinar a vocês como realizar o seu primeiro acesso à nova plataforma unificada do ambiente virtual de aprendizagem e o Agora Teams, sim. que é utilizado para a transmissão das aulas online. Com a nova atualização da Uniaselv, foi realizada a unificação dos acessos a plataformas Avas e Teams, para facilitar a você acadêmico a realizar o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e as aulas virtuais através do Teams. Em breve também será atualizado o acesso ao app Leo, que também passará a utilizar o mesmo acesso do seu ambiente virtual de aprendizagem. Então fique atento que em breve o seu app Leo também sofrerá uma atualização para realizar o acesso ao app. Eu acho que eu fiz zebra aqui, espera um pouquinho. Então, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Agora vamos abrir uma nova guia. Após abrir a nova guia, vamos ao Google, pesquisar Uniaselv. Após realizar a pesquisa, vamos entrar na primeira página que aparecer. Após acessar a página principal, vamos no canto superior direito, em ambiente virtual, graduação, aluno EAD e presencial. Essa é a nova plataforma aqui de acesso, então vamos clicar em entrar. Após entrar, caso vocês estejam logados em alguma conta pessoal, vocês vão clicar em sair. Então eu já deixei aqui logado na minha conta só para dar um exemplo para vocês. Basta clicar aqui em cima da imagem de vocês e clicar em sair. Após isso, vai abrir a nova página para vocês realizar o acesso, tá bom? Então vamos sair dessa página e voltar aqui novamente, aluno EAD e presencial, e clicar novamente em entrar. Irá aparecer para vocês realizar o acesso, tá bom? Caso você tenha alguma conta cadastrada, clique em usar outra conta. Por que usar outra conta? Porque vocês devem utilizar a conta que foi criada especificamente para acessar o ambiente virtual de aprendizagem de vocês. E caso vocês tentem utilizar uma conta que não seja a conta desenvolvida especificamente para você, irá acontecer o seguinte erro, tá? Eu vou acessar uma conta que não está permitida. Vou acessar com uma conta pessoal. Eu entrei com a conta pessoal e apareceu o seguinte erro: isso não funcionou. Apareceu o meu e-mail e aqui embaixo tem a opção: clique aqui para entrar nesse site com uma outra conta diferente. Então não utilize o e-mail pessoal que você não vai conseguir acessar. Vocês devem seguir os passos no qual eu vou ensinar nesse vídeo para acessar o ambiente virtual de vocês com a conta criada especificamente para você acadêmico. Eu vou realizar aqui um novo acesso. Caso vocês não tenham nenhuma conta cadastrada, não irá aparecer aqui, tá? Só irá aparecer para vocês essa página, onde vocês vão realizar o acesso de vocês. Mas aí agora vocês devem estar se perguntando qual acesso eu vou utilizar. É simples, vou utilizar a matrícula de vocês, tá? No meu caso é 2119699. Essa é a minha matrícula como aluno. Agora vocês vão colocar @aluno.uniaselv.com.br. A partir do arroba é padrão para todos os alunos, tá? Então a única coisa que vocês vão alterar é a parte da matrícula, colocando a matrícula de vocês. Então, para ter acesso a essa matrícula, vocês têm acesso no contrato, onde está escrito login. O login é equivalente à matrícula de vocês, tá bom? Então, após preencher, vamos clicar em avançar. Clicando em avançar, vai solicitar a senha. Qual é a senha? É a letra inicial do seu nome em maiúsculo, arroba
o CPF sem ponto, sem nenhum caractere, somente o número. Então eu vou colocar aqui meu CPF, coloquei meu CPF, vou clicar em entrar. Ao abrir a página, vocês terão as seguintes opções: ambiente virtual de aprendizagem, conhecido como AVA, e sala de aula virtual. Vamos realizar o acesso em ambas plataformas. Primeiro vamos clicar em ambiente virtual de aprendizagem. Você, acadêmico que é novo, não conhece ainda o sistema, eu recomendo no primeiro acesso vir em atendimento, tutorial AVA e assistir o vídeo explicativo que irá ensinar a vocês como utilizar todas as ferramentas que tem disponível em seu ambiente virtual. Lembrando que o ambiente virtual tem diversas ferramentas que vão lhe auxiliar em todo o processo até a conclusão do seu curso. Então aqui vocês vão realizar estudo referente às suas disciplinas, emitir boleto, realizar atendimentos diversos, entre outras ferramentas que tem disponível em seu ambiente virtual. E também há um outro vídeo tutorial que é em atendimento, recursos de aprendizagem. Esse vídeo ele vai falar um pouquinho mais sobre a trilha de aprendizagem e um pouquinho sobre como estudar aqui na UniaSelv. Então esse é o ambiente virtual do aluno e agora vamos acessar a página onde vocês irão assistir às aulas virtuais. Então vamos em sala de aula virtual, acessar agora. Após clicar, ele vai direcionar para a página do Teams, que é a plataforma no qual será ministrado as aulas online. Então você vai optar aqui em vez disso, use o aplicativo web para abrir pelo navegador. Ao acessar o Teams, vocês estarão na página do calendário, onde estará marcada as suas aulas, tá bom? Para realizar o acesso à aula virtual, basta vir em equipe, escolher a turma no qual vocês estão cadastradas. No caso, a minha é MD 2763. Cliquem em entrar. No canto superior direito tem uma opção reunir, mas vamos clicar aqui para dar um exemplo para vocês e clicar em reunir agora, que vocês estarão ingressando na aula ao vivo, tá bom? Lembrando que o tutor só estará disponível dentro do horário da aula, que é das 19 às 21h35, no dia da semana no qual você se matriculou. Então é bem fácil de acessar o ambiente virtual. Lembrando que qualquer dúvidas, nós da UniaSelv estamos à disposição. Deixa eu voltar aqui então. Acho que ajudou vocês aí um pouco, né? Peraí, deixa eu voltar aqui pro Ava aqui que... Beleza. Tá me vendo aí, né? Então, pessoal, deu a hora ali, né? Até passamos 4 minutos, né? Mas aí já foi um geralzão para que vocês conheçam a modalidade da UniaSelv, né? Como que funciona. Deixa eu tirar meu retorno aqui, né? Acredito que ajudou alguns que estavam meio perdidos esse tutorial aí. Vou tentar colocar ele ali no link do YouTube para que vocês possam ver, tirar dúvidas quanto vocês precisarem aí, ou para quem não teve oportunidade de ver, né? Não esqueça de quem não colocou aquelas informações lá no AVA, lá no WhatsApp, lá dá uma olhada como a galera colocou e coloca igual, qual empresa vocês trabalham, qual é a função de vocês, o nome completo, que eu vou renomear lá os contatos, né? Para que se vocês precisarem de alguma coisa e até mesmo para me fazer ali uma questão de quem está frequentando e quem não tem, né? Quem não tá ou quem não pôde, entrar em contato para eu poder ajudar vocês aí. Legal? Então, pessoal, mais algumas dúvidas aí? Tudo tranquilo? Ou por hoje, né? Se ninguém pirou aí, né? Conseguiram entender, esclarecer algumas dúvidas? Pode falar, Letícia. A minha dúvida, a aula inicia às 7 até às 9h30, é isso? Isso. Sempre às 7 Tá. até às 9h30. Tá, ok. Beleza? Então, galera, fica com Deus, fiquem bem. Opa! Terça-feira que vem, daí como é que vai ficar? Vai ter aula ou não?
Não, não vai ter aula, vai ser feriado. Você pode olhar lá no cronograma lá, mas qualquer coisa eu aviso vocês ali. Mas a princípio não vai ter não, porque é carnaval, feriado, né? Aí na outra a gente entra ali já trabalhando direto à unidade 1, que dá tempo bem tranquilo. Beleza, galera? Muito Ô, obrigada, professor. professor. Ótimas explicações, gostei bastante. Valeu, Letícia. Obrigadão. Show. Diga lá, Ramon, que manda. No próximo encontro, a gente já vai ter as atividades da unidade 1 e aquela prova, então? Sim, sim, já vai ter já as atividades, que vocês já podem ir fazendo, né, as atividades, mas a prova mesmo vai abrir depois do primeiro encontro, lá que eu explico para vocês qual é o caminho, mas é bem tranquilo de vocês encontrarem no AVA, tá? Dá uma olhada naqueles vídeos ali que a gente viu agora aí no último, no tutorial, ele mostra ali cada prova de como vocês vão fazer. Então é bem interessante que vocês dão uma navegada aí nesse feriado, que vocês vão conseguir fazer. Como assim faz as atividades? No livro tem várias atividades. Pode fazer ou não, tá? Mas é um treinamento para vocês antes da prova. As atividades são bem semelhantes às provas. Algumas questões, às vezes, até igual. Então é bom vocês fazerem a atividade que está lá. Sempre no final de cada tópico tem ali umas 3, 4 questões. Um videozinho para vocês fazerem. Não é obrigatório, tá, galera? Mas para treinar, isso é bom para vocês verem se estão conseguindo entender lá. Valeu? Tá certo, valeu, Professor, obrigado. Oi, Éder, diga lá. A primeira prova, então, vai ser só no próximo encontro, daí no caso? Isso, sem ser semana que vem na outra. Não façam antes do encontro, bom, não, que dá ok. tempo, tá? Bem tranquilo. Espera o encontro primeiro para vocês fazerem a prova. E aí a gente vai discutir a apostila, coisa e tal. Não fazem agora não, que dá tempo. Bem tranquilo. Beleza então, galera? Fiquem bem, fiquem com Deus. Foi legal demais aí conhecer vocês, né? Bem-vindo à família Uniaselv. E se Deus quiser, a gente vai estar junto aí nas próximas aulas aí. Vamos fazer um trabalho show de bola aí, onde a gente vai compartilhar as informações aí juntos, beleza? Fiquem bem, fiquem com Deus. E até o próximo encontro então, galera. Obrigada, boa noite. Até a próxima. Valeu, bom carnaval a todos aí. Cuidado com a máscara aí, Covid, os Tchau, beijos na boa boca e noite, tudo mais. professor. Valeu, gente. Até mais. Valeu, boa noite. Opa, Tchau. pode falar aí, Léo. Bom. Boa noite. Valeu a aula aí. Valeu, tamo junto. Qualquer coisa eu tô no WhatsApp ainda, tá, galera? Vou sair só aqui da câmera agora, beleza? Então tá, até mais. Fiquem bem. Boa semana aí pra todos nós.